Fala galera, esse é o LT4 Cast Show, o podcast oficial da LT4 Motors. E no programa de hoje vamos trazer um assunto muito bacana. Vamos falar de envelhecimento saudável, vamos falar de saúde, vamos falar de bem-estar. Fala Luquinha. Fala Rodolfão, mais um. Mais um para nossa conta, conteúdo na veia. Você viu que cada vez tá ficando mais importante os nossos podcasts, hein, Rodolfão? Pois é, e hoje um convidado de peso. É isso aí. Não de tão peso, porque está no peso, shape atlético. Peso não combina muito com ele. O único peso aqui é o Lucas. Vou te falar. Tem um shape que eu nunca tive nem quando eu nasci. Rodolfão, posso apresentar? Por favor. Boa noite, turma. Vamos lá. Dr. Tasto Sgorlon, médico, medicina do esporte. 2 títulos de especialista, 4 pós-graduação, fundador da Coreme, presidente da AMERP e da Associação Pão aos Pobres. Coautor de 2 livros e com um canal no YouTube que aborda a medicina, a filosofia do exercício, nutrição esportivas, doenças, envelhecimento saudável, saúde e bem-estar e por aí vai. Seja muito bem-vindo, Dr. Tácito. Obrigado por ter vindo. Obrigado aí, Lucas, Rodolfo, aí pelo carinho. Pô, o Lucas, amigo aí de outras jornadas aí. Isso aí. Pelo convite para a gente poder falar um pouquinho hoje aqui. Um assunto hoje para emagrecimento, performance, envelhecimento. O que está acontecendo? Há 50 anos atrás, a expectativa de vida era 50 anos. É isso aí. Perfeito. Você fala, então, você pega 40, 50 e fala, cara, tá velho, tá idoso, vai morrer. E morria mesmo, né? Hoje nós estamos batendo os 80, conforme a classe social já passou disso daí. Então as pessoas começam a se preocupar mais. Poxa, o que eu tenho que fazer para chegar bem, né? E isso é extremamente importante até. Na época do Cristo, por exemplo, a expectativa de vida era 30 anos. Baixo. Olha como muito né? baixa, Mudou. Né? Por exemplo, bom, a minha avó nasceu em 1918. Ela casou com 14 anos. Não é? Então, 14, 15 anos a debutante já casava. Mas você via as então pessoas antigamente com 50 anos, com 45 anos, eram idosas. Idosos. Né? Sim. Hoje em dia você vê, acho que principalmente as mulheres, tem mulheres hoje de 50, 60 anos que se cuidam, que levam Você isso a sério. Você não fala essa nunca que tem a idade, Eu né, tenho doutor? pacientes com 65 anos, mulheres que fazem reposição hormonal comigo. Pô, parece 40. Você fala, impressionante. Não é possível, Então, melhores que muitas menininhas mais novas aí. Muito. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Doutor, e para começar do início aqui, né? Pra gente trazer... Vamos ver a trajetória desse homem, Rodolfo. Exatamente. Eu tenho muita coisa pra falar dele aqui. Eu tô me segurando. Calma. Ele não via a hora, não tem onde eu vim aqui. De onde surgiu o interesse pela medicina, doutor? Eu comecei com 3, 4 anos, né? Que eu morava em Olímpia até os 7 anos de idade, minha família, meu pai. Olímpia? Até? Olímpia, onde tem os termas lá. Então até legal. os 7, 8 anos, né? Tanto que tem um clube lá no Termas que eu fui um tempo atrás, eu era pequenininho, com 3 anos eu já fazia natação. Né? Com 4 anos eu comecei a fazer judô lá. Que legal. E aí eu vinha para Ribeirão, passava em frente à USP ali, minha mãe falava, o que você vai ser? Eu falava, lá, eu vou ser médico. Olha que convicção, quando criança. Tinha uns 5, 6 anos de idade, assim, né? E foi passando aquilo na cabeça, e depois você entra na adolescência, você fala assim, pô, será que eu quero medicina? Adolescência, sabe como é que é? O aborrecente. Eu falei, não, eu quero medicina. E aí acabei fazendo medicina, né? Prestei vestibular na época, e aí acabei fazendo medicina, e o que eu vou fazer de especialidade? Porque eu passava na neuro, eu gostava da neuro. Aí eu passava na cardio, eu gostava da cardio. Nem gosta de estudar muito. Aí eu falei assim, rapaz... Quase nada, né? Onde eu passava, eu gostava ali. Depois eu fui acabar fazendo cirurgia geral, fiz cirurgia geral, né? Residência, depois fiz otorrino, cabeça e pescoço. E depois vim fazer mais pra frente, mais 4 pós-graduação. Obesidade e sarcopenia, fisiologia do exercício, nutrição esportiva e medicina do exercício do esporte. Né? O que você não fez? Não, aí eu formei, tudo fiz. Eu fiz 6 anos de residência, né? Então eu fiz 6 de faculdade, mais 6 de residência. Você é médico há quanto tempo, Tasto? Há 26 anos. 26 anos. Caramba. E aí eu vim para Ribeirão, aí nós montamos a residência médica lá na Santa Casa, eu que introduzi a comissão de residência lá, né?
onde tinha várias especialidades, eu que fazia as provas no começo, então eu tinha que estudar outras especialidades, obrigado, né? E ficamos lá por 13, 14 anos, que em 2016 nós fechamos o serviço. Aí depois eu fui como gerente do Pronto-Socorro Central, aquela loucura, né? 2.000 metros quadrados, 2.000 atendimentos por dia. Correria. Nossa. Eu era gerente lá, eu tocava consultório, tocava residência, fazia residência, com os residentes passava visita e ainda operava, né? Depois eu fui ser gerente também lá no Distrital Norte, no Quintino, né? Aí o negócio lá... Ali que aprende as coisas mesmo. Aprende. Aí você faz tudo. Deve ver de tudo. Né? E depois eu montei a Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, em 2006, para estudos científicos sobre saúde e espiritualidade. E em 2008 montei um programa de rádio, na Rádio Educativa. Eu lembro que você comentou que ficamos até o ano passado aí, com a pandemia nós paramos a rádio, né, falando sobre saúde e espiritualidade, as influências aí. Depois vim fazer toda a medicina esportiva, nutrição esportiva, tudo mais, e hoje a gente atende toda essa área. Doutor, Né? você acha que para a pessoa estudar medicina tem que ter o dom? Eu acho que em tudo que você faz, não só a medicina, você tem que ter. Você tem que gostar. A medicina é algo mais específico, você lida com o ser humano, né? E não é simples você lidar com o ser humano. Cada um uma reação, cada um tem sua filosofia de vida, né? E mesmo às vezes você tentando ajudar, né? É difícil, é complexo, mas eu acho assim, para tudo que você faz, poxa, eu tô aqui na LT4 Motors. Se a pessoa gosta de carro, é um bom vendedor, pô, ele é feliz naquilo que ele faz. Você viu o Lucas, um baita de um vendedor, cara. O cara empreendendo, eu sou amigo dele muito antes da LT4 aqui, né? Quando eu conheci o Lucas, eu lembro que eu entrei na Eurobike, eu tava descendo... Nós nem ensaiamos, viu? Eu tava descendo. Isso aí, ó. Verdade. Verdade. Doutor, todo convidado que vem aqui puxa a sardinha pra ele. Mas não é. Olha só, eu ia dar uma corridinha no Parque Rai. Eu moro ali no balãozinho da Fiuza ali. Eu tô descendo, isso lá... 7, 8 anos atrás, tô descendo pra fazer uma corridinha, assim, umas 11 horas, e eu queria ver Um sábado. a X2. Não, foi durante a semana, quarta-feira. Verdade, foi de semana. Eu queria ver a X2 nova, que eu falei, puta, bacana. Aí eu olhei lá dentro, chegou uma X2 nova. Eu falei, rapaz, eu vou lá dar uma olhada. E eu tava assim, de short, Bermudinho. camiseta e tênis. Tudo velho, que é o jeito que eu gosto de ir, porque o povo põe iFood, mas você, cara, você vai ser assaltado. Vai de um jeito mais tranquilo. Verdade. Aí eu tô lá e veio ele. Eu falei, rapaz, desse jeito eu não vai nem me Entra atender, aqui, né? dentro. Ele, não. Aí eu falei, entra aqui. Aí entramos, tal, vi e tal, e aí começou a amizade. Quase não é carismático. Né? Ali, papapá, ficou Verdade. amiga, aí virou paciente, família paciente, tudo. E foi aí. assim. Quantos né? carros ele já te vendeu? Alguns, hein, Tasto? Mais de uma dúzia, hein? A Ju que diga, hein? Nossa. Lucas, de novo, Lucas, para! Vamos lá. Doutor, pegando um gancho nessa questão da sua carreira, você comentou que quando você é otorrino, eu conheci você através do otorrino, para os meus filhos. E esse negócio que o Rodolfo falou, às vezes, que tem que ter o dom, eu acho que tem, Rodolfão, porque não é puxando o saco, não. Mas a gente conhece muitos médicos. Mas você concorda que alguns médicos, cara, você torna tão amigo da pessoa e você vê que a pessoa faz com tanto amor que isso cada vez mais eu acho que é raro. Então, com o Tasto, essa relação nossa de amizade foi nisso, porque ele começou a cuidar tanto dos meninos e tal, e você vê que ele tem um amor no que ele faz, você se sente acolhido. E é uma profissão que você coloca os seus bens maiores na mão da pessoa, né? Então, assim, quando você tem um médico de confiança, você precisa ter esse elo. E como que foi esse começo da sua carreira? Me conta um pouquinho das dificuldades que você teve no começo da carreira, quando você saiu da residência. Como que foi essa transição para você, tá? Quando a gente sai de uma residência, pô, você é aluno ali, você é difícil, né, hospital, escola, tal, aí você vai montar consultório. Mas aí você tem que saber a dinâmica de atendimento do consultório, porque até então você está atendendo, né, no ambulatório. Você chega lá 80 por dia e tudo mais. Então é uma transição mais difícil. E ao mesmo tempo você tem que dar plantão para se sustentar, né? É difícil o começo, o começo é complicado. O começo da carreira de médico, como toda carreira, muito difícil, né? E eu lembro que tinha um pessoal, assim, já com seus 15, 20 anos de carreira, que já tinha começado dando plantão e já parou, né? E eu falei, poxa, eu tenho que dar plantão. Eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei na prefeitura, fazia 40 horas lá, fora consultório, cirurgia e tudo mais. Então, o começo ele é mais dificultoso, assim, mas para tudo. Mas para tudo na pra vida, tudo. né? Não tem jeito.
Não é? Você só tá onde você tá hoje porque você sofreu tem, muito, exatamente. Você tem um contexto que você tem que passar pelo charco para beber água limpa, né? Não é tão simples assim. É isso aí. Né? Eu vejo muita juventude hoje, já quer pegar tudo pronto. Mas não é assim que funciona. Degrau, degrau. Né? É dia O buraco após é dias. mais- É complexo, né? Perfeito. Isso aí. Ô, doutor, e você tem várias pós-graduações em medicina esportiva, nutrição, né? Como que você utiliza para integrar todas essas especialidades na sua prática médica hoje em dia? Antes de fazer residência de otorrino, eu fiz cirurgia geral. Então, na geral, você já tem uma globagem de Uma tudo. amplitude de tudo. E depois fui fazer uma especialidade, subespecialidade, né? Que é o otorrino aí. E eu sempre gostei muito de fisiologia e tal. E depois, e na minha época, por exemplo, não se publicava. Por exemplo, pegar um artigo, aqui eu estou com um artigo, vários artigos aqui. Hoje eu entro no Google, tenho a senha, eu consigo um artigo. Antes eu tinha que pedir um artigo. Era mais Demorava difícil, de 17 a 19 dias para chegar. Que a gente pedia, estava lá na Escola Paulista de Medicina, Bireme. Tinha que vir pagar a postagem, pagar o artigo. E como que eu achava? Então eu quero, por exemplo... testosterona e emagrecimento. Então eu pegava testosterona, tinha que procurar os trabalhos que tinha e cruzar com emagrecimento no índex, que era dessa grossura, tá? E esse índex a gente ia procurando e achou um trabalho que fala de testosterona com emagrecimento. Aí eu pegava o código, ia lá para a moça da biblioteca, solicitava e 19 dias esse artigo estava em casa. Chegava lá para você tirar. Olha como que as coisas melhoraram pra turma de hoje, né? 2 minutos você chega na China, né? Com um clique. Para estudar, era ralado, era mais livro, não tinha artigo. Hoje a gente tem já publicações, por exemplo, eu já sei que estava saindo de assunto da semana passada, que foi publicado. Porque eu entro lá, eu ponho os últimos 7 dias que tem de artigo e vejo também a área, parte específica. Então, assim, mudou muito, né, o aprendizado. Ficou mais rápido, né, doutor? Sim, hoje é fantástico. Hoje é fantástico. É muito rápido. Né? A gente, para aprender, o slide, quando eu comecei, o slide é aqueles diapositivos, vocês lembram? Que você põe de ponta cabeça? Não é da minha época. No reto projetor? Você é novo, né? Essa pele aqui. Então, assim, Haja botox. você pegava o negocinho lá, você põe de ponta cabeça, mandava fazer uma imagem que caía e aparecia lá. Depois que veio o PowerPoint, né? Então, assim... Era muito. Hoje o aprendizado é fantástico. Você faz aula, você faz pós-tudo online, você aprende. O aprendizado é muito mais fácil, não é? Antes você tinha que pegar o livro mesmo, né? Então hoje, assim, você acaba conciliando. Então o aprendizado hoje, para você conciliar os conhecimentos, é mais fácil. Eu acho que dificulta hoje é o estilo de medicina que é implantado no nosso sistema Brasil, né? Que o médico tem que trabalhar muito, hoje em dia, e aí não tem tempo de estudar. Né? Então fica difícil você conciliar tudo isso daí, né? Mas é uma política do nosso país aí, né? E você tem que tentar se enquadrar nessa política. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou nisso, não tá nem na pauta, mas é uma curiosidade minha. Eu vou sempre sair da pauta, que a Tami adora que eu saia do roteiro. Ó, você comentou agora isso, eu sempre tive essa dúvida. Você falou que a medicina no Brasil é igual aos outros países. Por que não aceita quando a pessoa se forma... nos Estados Unidos, o diploma não vale no Brasil. Por que isso? A medicina não é única? Eu sempre tive essa dúvida de saber. A medicina Agora, por exemplo, o americano ele vê assim, tudo bem, essa pessoa formou lá no Brasil, mas será que ela foi bem formada? Mas... Não. Você tem hoje, quando eu prestei faculdade de medicina, tinha 75 escolas de medicina. Hoje nós temos 370. Nossa. Né? E muitas delas... Né, que foram abertas e não tem uma estrutura mínima. Sim. Né? Então, assim, o americano, ele não boicota se você quer ir para lá. Você pode ir. Primeira coisa, tem que saber a língua. Você não sabe falar, como é que você vai querer exercer Exatamente. Aqui? Isso é fundamental mesmo. O mínimo que Mas o ensino é o mesmo. Mas ele quer saber se você é bom naquilo que faz. Tá. Você entendeu? Então tem que fazer uma prova. Às vezes normalmente tem que fazer uma residência. Eu tenho amigos que foram para lá. Tá? É aceito lá? Só que você tem que ter critérios, como eu acho que quando viesse para o Brasil também deveria ter. Sim. Só que o nosso país não é assim. Mas o Brasil aceita quem se forma lá fora? Você faz uma prova, se você passar, você pode clinicar aqui. Eu não sei a medicina, o doutor está explicando, mas, por exemplo, a minha esposa é farmacêutica. E dentro do país, se você troca de estado, e te falo porque nós fizemos isso, você tem que passar por uma prova de local. estado? Sim. Nós mudamos para o Paraná e ela teve que passar pelo CRF, eu acredito.
Exatamente. Teve que passar por uma prova para poder exercer a profissão dela lá. Então, quer dizer, isso tem dentro do país. Quem dirá... Outro país, né? outros, A medicina não tem, né? Não tem Não isso. tem. Você só pode tem que tirar atuar em qualquer aqui no lugar. estado de São Paulo, o CRM do estado de São Paulo, que é o CREMESP, você vai em Minas, é outro, você vai, Perfeito. né? Mas de forma geral não tem. Não tem isso. Não. Legal. Doutor, como foi sua experiência como membro de comissão da ética da Santa Casa de Ribeirão Preto? Conta um pouquinho dessa história pra nós, Eu comecei, por favor. eu comecei com o doutor Vanderlei Filipe, é uma pessoa que já faleceu, né, que amigo, me ensinou muito, né? Me ensinou muito, o Vanderlei. E amigo também fora do meio hospitalar, ele era obeso, eu até brigava muito com ele, entre aspas, falava assim, Vanderlei, mas a gente tem que emagrecer. Porque a obesidade é uma doença complexa, rapaz. Mata, né? Mata. E quando você ama a pessoa e gosta, Você quer o bem mais tempo dela. com ela e o bem dela. Tanto que ele infartou na porta da hemodinâmica do São Lucas, com 60 anos de idade. Caiu na porta, puseram ele na maca, levou ele lá, todas as artérias coronárias entupidas e faleceu. Não tinha jeito. Nossa. Né? E ele me ensinou muito, parte de ética, como lidar, porque a gente pegava os processos éticos, né, do hospital que acontece. E você tem que julgar, e você tem que chamar um colega, o que aconteceu aqui, prontuários, como que você está preenchendo esse prontuário? Não era prontuário digital, eletrônico, escrito, então as folhas você olhava lá, o que está escrito aqui? Né? E a grande defesa do médico é o que está escrito. Né? Então foi uma experiência muito boa, e foi logo quando eu vim para Ribeirão, tá? Sabe, 25 anos atrás. E isso foi bacana, para você entender como que funciona. Quanto tempo você ficou lá, Tasso? Eu fiquei 13 anos. 13. 13 anos. Você imagina que ele não viu lá dentro. E assim, é interessante que a maior parte de queixas contra médicos, que eu pegava as queixas contra os médicos, né? Eu lembro assim, 85%, por exemplo, não tinha nada a ver. Por exemplo, passou lá no médico, no ortopedista, estava com uma dor no joelho, ele olhou, avaliou, passou anti-inflamatório, o paciente infartou à tarde, vai lá e processa o médico. Muito comum isso. Caramba! Então, assim, casos que eu peguei. Né? Então, assim, você fala assim, poxa, não tem nada a ver a dor do joelho, mas o que falta? Orientação também, acolhimento para o paciente, explicar para ele. Não é? Fazer com amor. Como nós Então, estamos assim, falando. é muito mais fácil, às vezes, você tomar um processo como médico num meio público, por exemplo, Do que num particular. do que no particular, porque o paciente é teu, tá com você, o que aconteceu, ele volta com você, ele vai passando. Você tem um relacionamento maior, é né? diferente, né? E problemas todo mundo pode acontecer. Todo mundo erra, né? Pode acontecer. Errar é humano, né? Agora, eu vejo que a maior parte das queixas não tinha muito sentido. Eu falo, poxa, olha, falta orientação, na verdade. Né? Doutor, eu vou puxar um gancho no que você disse, que eu acho que faz total sentido aqui, né? Você estava falando da obesidade. Se a pessoa não se cuidar, ela pode se tornar obesa? Pode. Obesidade, Rodolfo, desde 2013, né, pela Associação Médica Americana, AMA, é caracterizada como doença. Então, até então, não se achava. Até então, se achava assim. O que é obesidade? Obesidade é vagabundo que só come e não quer treinar. Essa é o que o leigo acha. E não é isso. Leigo é igual Tratado ignorância. dessa maneira. É ignorância o leigo. Né? Não, eu estou falando em termos fisiológicos, científicos, obesidade é doença. Tá? Se é doença, então eu tenho que tratar como doença. Como doença. Perfeito. Então não adianta, eu atendo pacientes com 180 quilos, 170 quilos, 150 quilos. Eu não vou atender um paciente de 150 quilos e falar para ele, ó, Você você bem. tem que ir para academia para emagrecer. Não posso, você tem que parar de comer, ele sabe já. Só que ele consegue, por exemplo, parar de comer? Ele já vai comendo um hambúrguer pro consultório. Isso Por tá quê? muito Ele já mais chega na falando com cabeça, você doutor. comendo um Mac. Isso tá muito mais na cabeça. Por exemplo, que é isso? fisiologicamente, o que acontece quando o paciente ele não tem a saciedade? Na verdade, a obesidade é a doença das resistências. Então, tem um hormônio que chama leptina. A leptina, ele vai lá na PONC, no ARC, lá no hipotálamo nosso. Ele entra nesse receptor, tem um processo ali, não vou entrar em detalhes, que faz o quê? Ó, tô saciado, então não tenho fome. Quando tem a obesidade, esse receptor está inflamado. Então, o obeso ele tem muito processo inflamatório. Então, ele tem uma resistência a esse hormônio. Então, a leptina, ela sai, ela liga no hormônio, Na hora que chega lá. mas não tem uma resposta fisiológica de saciedade. Então, o que ele faz? Ele come um prato, ele quer comer o segundo, ele quer comer o terceiro. Ele perde esse controle. satisfeito. Perde esse controle por quê? O Rodolfo Porque é ele assim. não tem essa resposta fisiológica, né? Não tem.
Porque está inflamado esse receptor. Como tem resistência à insulina... É isso que você trata. Você tem que tratar essas coisas. Não adianta o cara ir na academia que não vai dar resultado. Primeiro, por exemplo, eu já atendi um paciente de 148 quilos. Aí ele começou um tratamento lá comigo, ele já emagreceu em um mês, em 5 semanas ele já emagreceu 15 quilos, né? Aí ele entrou, aonde que ele entrou para fazer? Ele falou, ele voltou, eu falei para ele, ó, você tem que fazer uma academia, eu acho que é importante para ele não perder tanta massa muscular. Não é para o emagrecimento. Você acha que vai fazer academia 2 vezes por semana e vai emagrecer? Pô, peraí. É para você fortalecer, né? Fortalecer para você não perder massa muscular do tratamento de obesidade, que nós vamos fazer aqui. Aí ele entrou foi fazer exercício, entrou, adivinha aonde? Natação. Aí eu voltei para ele, eu olhei e falei assim, mas eu não falei para você entrar na natação. Não, doutor, mas eu gosto de nadar, 148 quilos. Tudo inflamado, glicado, oxidado, tudo alterado os exames. Não tinha avaliado a parte cardiológica dele ainda, porque primeiro vamos emagrecer, Pra depois eu vou te liberar para um exercício. Agora ainda não, né? E o pior, ele entra na natação. Agora você imagina que ele está lá nadando, sem performance, não sei como que o coração dele vai responder a um estímulo. Morrer. Eu não fiz um teste ergométrico, ele tem um mal-estar e morre afogado. Falei pra ele, se você tá na academia e passa mal, você cai ali, o Rodolfo tá lá malhando e vai lá te ajudar. Te ajuda, né? Agora você tá lá nadando, então o pior esporte, o pior exercício ele procurou. Mas então, é assim, difícil essa virada de chave, Mas cara? olha que dica bacana que o doutor tá dando pra nós. Eu já não imaginava dessa maneira. Né? Eu imaginava que pra pessoa começar a perder peso, ela Quanto tem que se mais... exercitar. Não. E não, você vê. Tanto eu tenho pacientes, Rodolfo, interessante. Ele chega e fala assim, doutor, eu faço exercício todo dia. Todos os Já dias. corta. Mas não emagreço. É. Por quê? Pô, nós temos que avaliar. Como é que está nível hormonal, como é que está minerais, como é que tá o os sono, a qualidade do nutrientes, sono. tudo envolve, é complexo. Então você tem que avaliar o todo esse paciente e tratar essas disfunções. Por exemplo, se um paciente tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é o quê? Diminuição de testosterona, tá? Por exemplo... Isso é vida. Esse negócio que o Tássio dá aí... Senhora. Olha, recomendo. Isso... Você pegar... Ó, salva casamento, salva a autoestima. Não sei se as esposas vão falar a mesma coisa. Mas é impressionante, pegando um gancho nisso, quando o Tássio faz essa reposição hormonal... Eu passei pelo Tássio. Assim, quantos quilos eu tinha, Tássio? 105, né? Mas então foi ontem. Sim. Conta só a historinha. Rodolfão, só pra deixar registrado. Olha... Se eu fiquei louco ou não. Eu mandei os exames pra ele. Ele ficou 3 meses mandando exame. E eu com 105 quilos, desesperado, aquela vida de louco, comendo salgado, não saía pra almoçar, beleza. Um domingo, no sábado, eu mandei os exames pro Tássio. Tá, só os exames que você tanto me pediu. Vamos ver o que você vai fazer. Ele me ligou num domingo, 8 horas da manhã. Falou, Lucas, o que você tá fazendo? Eu falei, Tássio, tô acordando. Ia comer um pão de queijo agora. Que foi? Falou, você pode vir no consultório agora? Eu falei, mas Tássio, hoje é domingo. Você pode vir? Traz a Mariana. Eu falei, pronto. Vou morrer. Morri. Mas assim, tava feio, né, Tássio? Paz, o Lucas, eu lembro uma vez que eu cheguei no Aerobike, ele tava tomando um picolé roliço, só que rolo, parece esse microfone aqui, ó. Ele lambendo o picolé eu lá. Pra ajudar a moça que passava lá. Aí eu entrei, olhei assim. 4, certeza. Aquele picolé recheado com doce de leite. Top. Com Olha, até água da boca. cara. Altamente palatável. Assim, eu não sei qual que era o fetiche dele de comer aquele picolé. Ah, tá. Né? Porque parecia prefiro nem pensar. Então eu não sei. Se tinha um fetiche atrás e tal, mas era vai assim. saber, né? Você não quis. Cara, eu falei, ô Lucas, 2 da tarde, você almoçou que hora? 1h30. Cara, você almoçou 1h30 e tá batendo um picolé com leite condensado. Pô, isso aí não acaba bem. Dando risada e tal. Beleza. Pois a tarde salgadinho. Chegou os exames dele. Mas olhei lá, ferritina, básica. Vai ver parte hepática, 1.100. Olhei isso aqui, falei, cara, ele precisa até de sangria, acima de 1.000 faz sangria. Hoje tá se usando menos sangria. Só tava 100 acima. Né? Aí você foi vendo todos os exames alterados. Fígado, esteatose grau 2. Eu falei, Lucas, parou, cara. Não dá. Mas foi ali que eu virei minha chave. Aí ele... E, tipo assim, melhorei. Tô gordinho, então que ninguém é precisa perfeito. comentar. Mas eu peso... Mas tá de preto, mas tá eu peso 85 quilos hoje, 87. Bateu 80, né? Entendeu? Mas é meu... Mais de 20. Tô tentando. Mas o Rodolfo não... É duro você ter sócio gordinho, porque ele só compra pão de queijo, compra pão, essas coisas, eles viciam nós. Vou tentar te levar pra malhar. E aí, nessa época, a gente tava falando,
que eu tava falando da testosterona, né? Que o Lucas tava rindo. Só para ter ideia, trabalhos mostrando, olha que interessante, né? Esse trabalho publicado agora, recente, 2022, que o homem perde testosterona 1% ao ano a partir dos 30 anos de idade. Diminui a testosterona no homem, né? E, se a gente for ver, 40% dos homens têm esse hipogonadismo hipogonadotrófico acima dos 45 anos. Aqui, que vai levar o quê? Fadiga, perda de massa magra, ganho de massa gorda. Com 45 anos já. Acima de 45. Mas sai um trabalho que eu estava separando aqui, que isso aqui é uma cartilha que eu monto para os pacientes, que eu mostro para ele, por exemplo, que 5% de pacientes entre 20 e 29 anos, é jovem, cara. Pô. 20 e 29 anos, 5% já tem deficiência de testosterona. O trabalho está aqui, ó. Mostra o trabalho, ó. Já falta testosterona. Falta. E eu tenho pego alguns pacientes jovens, né? Com baixa de testosterona. Então, assim, outro trabalho mostrando um mito, né? Esse trabalho é muito top. Ele fala aqui, ó, tá traduzido aqui, ó, Rodolfo, ó. Fala do mito da testosterona que causa câncer de próstata. Para. Aonde que testosterona causa câncer de próstata? Pelo contrário, o maior pesquisador do mundo com relação à testosterona chama Abraham Morgantello. Ele fala que, inclusive, ela é protetora para câncer de próstata. Olha isso. Agora, eu estou falando de terapia de reposição. Não estou falando de ciclo, não estou falando de que vai usar testosterona igual o CRM. O Conselho Federal de Medicina, há 2 semanas, publicou uma resolução proibindo o uso de esteroides anabolizantes para performance esportiva e para fins estéticos. Não, tá certo, isso aí já tinha. Fisiculturismo vai acabar. Assim, você não pode, por exemplo, pegar um ciclista e eu vou colocar testosterona nele. Porque vai ajudar ele vai evoluir mais do que o... Você não pode fazer isso, é doping. É doping. Então, a UADA, né? Mas a UADA, né? Que é a agência... pessoa que tá precisando se cuidar, isso, cara, agora, é essencial. Isso aí, eu tô só alertando que tem que ser medido. Se você tiver uma baixa de um hormônio, você tem que repor. Tem que repor ele. Você tem uma baixa do hormônio tiroidiano, um hipotiroidismo, você tem que repor. Não é? A mulher ou o homem perde mais esse testo, assim? Tá, é relativo? Assim, a mulher começa a ter queda bastante de testosterona 10 anos antes de entrar na menopausa. Ali tem uma queda abrupta, né? Inclusive, não é quando casa, não. Não. Tá. Esses 10 anos. Mas existe uma história que depois da primeira gestação dá uma queda, ou não? Não. Também não? Não. Tá feio? Então tá feio pro nosso lado, Lucas. Vamos descobrir, nós vamos descobrir. Então, assim, na mulher cai, mas cai muito... Porque, assim, você pega uma mulher, por exemplo, testosterona de 10, 5, por exemplo, tá baixa a testosterona da mulher, né? Aí você pega o homem com 300, tá baixa. Conforme a performance dele, 200 tá baixo. Só que é 20, 30 vezes mais que a da mulher. Ah, sim. Né? Então, a repercussão na mulher em fadiga, diminuição de libido e tudo mais, inclusive, trabalhos aqui, eu até tenho aqui, mostrando que a testosterona na mulher, quando reposição, ela diminui a incidência de câncer de mama. Ajuda no câncer de mama. Diminui a incidência. Né? E câncer de mama hoje das mulheres é o que mais dá câncer, né? Sim. É a repercussão do hormônio estrogênio. Estrogênio, né? Ele vai dar estroma, que ele vai dar potencial maligno, né? De câncer. Então, assim, vem ajudar muito essas reposições quando tem uma deficiência. É óbvio. Né? Você atende um paciente que não tem deficiência, você não vai repor nada. Mas para isso tem que fazer os exames. Você tem que analisar caso a caso. Não é assim. Não é tão simples. Não, porque se põe assim, eu vejo hoje, assim, qualquer coisa, põe implante. Não, você tem que pôr um implante hormonal se realmente tem uma indicação. O hormônio ele é muito bom quando bem indicado. Se você fizer uma reposição onde não tem uma indicação correta, mas aí cai cabelo, acne, dá 1000 problemas. Inclusive tem mulheres que têm metrorragia, sangramento uterino. Então você tem que avaliar muitos fatores. Não é tão oba-oba assim que às vezes se faz por aí, né? E como tudo tem que ser acompanhado de um bom por profissional. Isso né? Não tenha que dúvida. É importante, né? Exatamente. É um assunto muito legal, gera com certeza muita dúvida quem está escutando a gente. Com certeza vai ter esse... Mas nós vamos trazer muito ainda esse papo aqui, né? Sem dúvida. Só que eu quero voltar aqui pro nosso contexto e perguntar pro doutor como que foi fundar o Coreme, né, da Santa Casa de Ribeirão Preto e como isso afetou a formação dos residentes em otorrinolaringologia. A Coreme, que é a Comissão de Residência Médica, a primeira prova que eu organizei, teve 72 candidatos no hospital inteiro. Nossa. E tinha 9 especialidades. Então tinha anestesia, tinha neuro, tinha ortopedia, tinha otorrino, tinha vascular, tá? Várias especialidades médicas. E eu que acabei fazendo a prova.
Então eu fui bolando questões, fazendo. Eu lembro que fiquei até 1, 2 da manhã lá com a secretária para a gente rodar essas provas e corrigir e fazer edital. Então no começo, como é a primeira prova, você não tem nada profissionalizado ainda. Depois que nós contratamos alguém para já, depois de 3 anos, fazer uma correção nessa prova, tinha uma máquina lá que fazia a correção para poder divulgar já para a entrevista. E depois de 5 anos que terceirizou para uma empresa que faça a prova. Né? Mas no começo, como tudo, é muito complicado. Mas tinha que começar. Né? Foi credenciado pelo MEC, a residência médica lá, e tinha que ter uma prova. E a prova era em novembro, então tinha que se fazer. Né? E eu que estava, na verdade, coordenando na frente disso daí. Né? Mas você aprende bastante, né? Não tem dúvida. A parte de residência, né, aprende a parte acadêmica, né? Publicações, trabalhos científicos. É diferente da vida de consultório. Sem dúvida. É totalmente diferente. O Tasto, Rodolfão, ele é espírita. Né, Tasto? Legal. Sim. Você é espírita. Como, aproveitando esse gancho, como presidente da AMERP, né? Como você integra a espiritualidade em sua prática médica? Espiritualidade, né? Eu acho assim, porque ser espírita é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Então, assim... Todo mundo tem, né, Tato? Espiritualidade todo mundo, ou deveria ter. Ou deveria ter, né? Exato. Porque faz parte do nosso... Independente da religião, você tem que estar bem de espírito. Pilar, né? Não, a gente sempre fala isso aqui. Na verdade, as atitudes são soberanas a qualquer vínculo religioso. É isso aí. Eu lembro uma vez que eu tinha uma amiga minha conversando com ela é ateia, né? Não acreditava em Deus. E ela comentando que ela queria adotar uma criança para ajudar, né? Aí eu lembro que isso me chamou atenção. Eu falei, olha só, né? Quantas pessoas entram em centro espírita, em culto evangélico, em igreja católica, que são as 3 maiores religiões, e não tem essa capacidade de ajudar alguém. E ela não acredita em Deus, mas queria adotar uma criança. Tinha amor para dar e queria adotar então, uma criança. assim, só o rótulo religioso, que muitas pessoas se prendem atrás de um rótulo, não serve para nada. Não serve para nada. Né? Na verdade, para que servem as religiões? Para tornar o homem melhor. Esse é o objetivo de qualquer religião. Né? Agora, com relação à espiritualidade, espiritualidade, por exemplo, é você olhar uma semente e saber que ela vai se tornar uma árvore gigantesca, que ali tem Deus. Você olhar para o céu e imaginar que tem planetas, constelações, você imaginar que só a Via Láctea tem 200 bilhões de planetas e nós temos mais 100 milhões de galáxias. Então, assim, e temos universos paralelos, Pô, peraí. Tem muita coisa aí, né, tá? Não tem como a gente dinamizar tudo isso. Né? Isso é espiritualidade. Espírita, quando estuda-se Allan Kardec, a doutrina espírita. Pra você entender esses contextos. Por exemplo, morreu, acabou? Bom, não. Né? Não passou a régua. Algum lugar nós vamos, tem, né? Então, assim, existe vida após a morte? Sim. Existe vida em outros planetas? Sim. Não é? É que, assim, como toda religião, o espiritismo, é que tem muita gente que quer se beneficiar, aí mente, aí perde um pouco a credibilidade. Mas o espiritismo, essa questão de espírito é uma coisa tão séria que meu pai... Eu contei a história do meu pai, que quando ele faleceu, tudo, ele já sabia que ele ia morrer. Ele era muito avançado na parte de espírito. Eu já contei essa história pra você. Olha essa história, Rodolfo. A minha avó faleceu e meu pai morava no rancho na época. E não tinha WhatsApp, telefone e tudo. E quando ela faleceu, eu acho que um tio meu foi lá pra avisar ele. Não tinha celular, não tinha nada. Na hora que chegou pra avisar, ele falou, tudo bem, o que você veio fazer aqui? É a mãe, né? Não, a avó já veio aqui, já passou. Eu já sei que ela faleceu. Vocês não estão bem? Ele tava tão bem que todo mundo falou assim, gente, o Toninho vai dar problema. Ele já sabia, porque ele era muito avançado nessa questão do espiritismo. Muito evoluído. Então, assim, é complexo isso. O que aconteceu com a menininha agora, ali, cara, a menina chegou desacordada, afogada, tudo ali... A menina voltou do nada, então é um milagre, o que é? É complicado. A missão tá cumprida. É isso aí. Existe muito contexto, inclusive de saúde, né? A gente considerar a doença só a parte fisiológica não é assim. Você tem um bem-estar físico, mental, social, espiritual associado a tudo isso. Né? Você tem influências, inclusive, espirituais que pode levar a adoecimento. Isso acontece aqui. É que ainda a medicina não olhou com mais carinho para esse outro lado. A medicina ainda é materialista, então ela olha só as disfunções físicas. Que aconteceu. Ali, o que está tendo ali.
mas o que está levando, às vezes, aquilo. Né? Agora, com o tempo, isso vai acontecer. Né? Você vê aí, nós tivemos aí o Chico Xavier, poxa, falar o que do Chico, né? Falar o que dele? Perfeito. E ele é... Diferenciado. E aí você vê os livros dele, você fala assim, poxa, não é possível O cara que ele escreve escreveu 500 livros É. e não tem um pré-primário. Você lê um livro dele, chama Evolução em Dois Mundos. Pô, o que é aquilo? Você começa as inscrições do protoplasma que vai gerar células. E na época que ele fez, sem conhecimento 50 nenhum. anos atrás. Então, lógico que tem coisas a mais, né? Eu vou aproveitar, eu vou até antecipar uma pergunta que eu tenho aqui. Você já viu algo que a ciência não explica? Já. Conta um pouquinho pra nós. Por exemplo, Olha, ele deu uma arrepiada. Eu dei uma aqui. arrepiada aqui também, cara. Conta aí, conta. eu tenho uma aula que eu fiz, inclusive, disso, né, no Congresso Médico Espírita do Brasil. Né, em 2001, a minha mãe está com a tosse. Minha mãe, em 95, ela teve um câncer de mama, fez mastectomia, ou seja, tirou a mama com esvaziamento ganglionar. Ali começou a fazer tamoxifeno, na época o que tinha. Tá? E em 2001 ela começou com uma tosse. A tossinha seca. Essa tosse sequinha, ela é muito, às vezes, irritativa. Irritação pleural. A irritação pleural, ela dá uma tosse seca e irritativa. 7 meses com essa tosse. Eu, mãe, vamos fazer um raio-x, vamos no consultório. 7 meses. Vamos ver? Não tem nada, tá bom, tá bom. Bom, chegou um ponto que ela começou com falta de ar. Vamos fazer um raio-x, derrame pleural, metástase dos 2 pulmões, pleural. Metástase. Pá. E derrame pleural. Tava tomado já. Tomado. Aí foi lá no onco, na época, né? Ele olhou, ele até chorou, porque é amigo nosso. Pô, não tem o que fazer. Isso em 2002. 3 meses de vida. O onco olhou e falou, cara, 3 meses. Não tem o que fazer. Como eu estava acabando a residência lá em Rio Preto, né? E tem um centro lá que faz tratamento espiritual, que é um senhor, seu Geraldo, baixinho, pequenininho, hoje está com seus 90 e poucos anos. Tudo que ele fez na vida, ele doou. Farmacêutico, formou, aposentou e doou. Então ele conseguia verba, ele construiu um centro espírita lá por doações e faz tudo gratuito. Olha que né? legal. Onde que é, tá? Rio Preto. São José do Rio Preto. E aí, falei, poxa, eu vou levar minha mãe, eu conheço lá, que é um centro que eu ia. Né? Mas eu nunca tinha passado por tratamento, como é que era essa parte espiritual lá. Né? E aí, levamos ele lá, levei minha mãe, ele olhou, e ele é interessante, porque ele não tem memória, né? Então, assim, ele atende incorporado num espírito, mas você olha para ele e está conversando igual eu estou conversando, ele não tem transe mediúnico. Isso é só 1 ou 2% dos médiuns que consegue isso. Mas ele não sabe, tanto que ele fala assim, doutor, fiquei sabendo que você esteve aqui. Ele não lembra. Porque ele não lembra, ele conversou comigo, mas na verdade é outro. Aí, que é o espírito do irmão sacerdote, que eles chamam lá, foi lá, fez um tratamento na minha mãe, falou, volta em 1 semana. Ela voltou, fez de novo, e ela ia começar a quimioterapia ali. Só que antes de começar a quimio, eles pedem um raio-x. E um médico, né, não sei se ele vai lembrar disso, que ele chama Ricardo Issa, na época, lá no Hospital São Lucas, fez e foi dar o laudo. E quando você vai dar um laudo numa radiografia, você compara com a outra. Então ele tinha uma, tinha outra aquela que estava tomada tudo. E 17 dias depois ele tinha a outra normal. Limpa. Limpa, só com espessamento de pleura, né? Normal. E eu tenho os exames, eu tenho a biópsia, eu dei uma aula. Eu tenho as imagens, tudo. Na época eu montei uma aula que eu fui fazer no Congresso Médico Espírita do Brasil. E aí, tudo normal. No dia que ela fez o tratamento, eu morava com ela foi para na minha casa, dormia na minha casa, ela parou a tosse. Não no dia. Aí depois fizemos um raio-x normal. Ele me ligou, o Ricardo. Pô, Tasto, cara, tô olhando aqui um raio-x da tua mãe, que tem derrame pleural, metástase pulmonar, de pleura e tal. E tem um outro, esse aqui não tô entendendo, cara. Esse daqui tem um espessamento só e não tem mais nada. Eu tô pensando em pedir um outro, porque será que é dela? Será que não trocou os exames? Que não é raro? E tô te ligando para dar uma satisfação, ver se você traz ela para fazer de novo. Eu falei, Ricardo, na verdade, eu vou te contar o que aconteceu. É isso que aconteceu. Eu contei para ele. Ele falou, caramba, eu tô arrepiado. Eu falei, então, aconteceu isso. Ela teve uma moratória ali de 15 anos a mais, porque ela veio depois desencarnar agora em 2016 só. Nossa, muito tempo. E tinha dado 3 meses de vida para ela. Tinha 3 meses de vida. Então, assim, eu tenho documentado isso daí. Isso acontece muito, viu? Né, Tassi? Tem. Isso acontece muito, cara. Tem. Mais do que normal. E as pessoas olham, a medicina começa me perguntou, explica? Não, a medicina não tem essa capacidade ainda, mas a gente sabe que tem
cirurgias espirituais, que é sem corte, lógico, quem corta é médico, acho que não tem que ter corte, nada, que você mexe na estrutura perispirídica, né, que vai materializar ou desmaterializar uma doença. Isso existe, né? Tem até publicações já sobre isso daí, né? Mas foi um caso que eu vivenciei da minha mãe, né? Você viu acontecer. Vi ali, né, comigo mesmo, em 2016, Surreal, né? para 17, Impressionante. eu lembro que me deu uma dor aqui, ó, nessa região aqui interescapular, aqui direita, que eu não conseguia mexer o braço. Eu não conseguia fazer isso. Aí fui no ortopedista, no neuro, ressonância da coluna, ultrassom, papapá, acupuntura, nada melhorava. 7 meses avaliando, 7 meses com dor. Eu lembro que na época eu comprei uma caminhonete, porque é larga, eu punho uma almofada aqui, ó, e punho o braço. De lado. Porque eu não conseguia, doía muito. 7 meses depois, eu falei, vou ligar lá pro seu Geraldo. Aí liguei para ele, e aí, meu filho, tudo bem? Não sei o quê. Seu Geraldo, tô com uma dor. Não, vem aqui. Você sabe que não depende de mim? Falou desse jeito. Sabe quem cura não sou eu? Quem cura é Jesus, né? Mas que a gente puder fazer, nós vamos te ajudar. Fui lá, ele fez o tratamento, tal, deitei na maca, ele reza, põe a mão, ele vê lá. Não tem mais dor. Mas nada. De lá sem dor. Dor. Eu falei, pô, mas não é possível. Como explicar isso? Sem dor, porque eu tô sentindo. E ele é médico, ele sabe. Deve ser mais. Não, né? deve ser mais Fala, difícil pra ele, Eu né? sou médico, eu dou remédio, não resolve. Eu sou médico e sou paciente ali. Cara, como explicar isso aqui? Né? Aí sempre eu comecei a estudar muito essa área toda, né? Que é muito interessante e que vai se desenvolvendo ainda, conforme a parte ética moral da sociedade vai desenvolver junto. Então, às vezes, não é um momento ainda de toda a compreensão ainda, porque nós estamos ainda nas crendices ainda, né? Você vê, as pessoas também não se interessam muito por determinados assuntos, a não ser quando vem a professora dor. Aí a professora dor para quê? Vem para te movimentar para algo. Para você fazer. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, né, elas são empurradas pela dor, né? Para você mudar algo. Eu vejo, a pessoa ela está obesa, não procura um tratamento, ela vai comendo, ela está tudo regulada, mas quando tem a doença, tudo... aí agora eu vou resolver fazer alguma A coisa. pessoa costuma procurar a correção e não a prevenção. Né? Rodolfão, pegando um gancho nisso, também não tá na pauta, mas eu vou falar. O Tasso tem muito essa sensibilidade. Aconteceu isso agora recentemente comigo, com a minha família, com a minha sogra, com a Vani, né? Então, tipo assim, a Vani tava passando por alguns médicos, tudo. Então, tipo, cara, a Vani ficou de hospital em hospital uns 2 meses, cara. Aquela sofrimento já de idade. E quando a Mariana foi levar o exame pro Tasso, porque a gente confia muito nele, sabe que é uma pessoa do bem, tipo assim, ele estuda muito. Então, por mais que não fosse a parte dele, nós levamos o exame pro Tasso, tudo. Lembra que você falou pra Mar? Mar até hoje fala. O Tasso virou assim, olhou o exame assim e falou assim, ô Mari, como que você falou, Tasso? Não, quando eu olhei, eu falei, Mari, procura ficar mais tempo com a tua mãe. Né? Porque ela vai pouco tempo agora. Ela falou assim, sua mãe não tem 3 meses de vida. Então, o que você faz? Lembro disso. Você lembra? Eu lembro. Aí Vai toda tarde, fica com ela. Aproveita esses momentos agora que ela ainda tá viva. E ninguém tinha falado isso, cara. E ninguém tinha falado que era tão grave. Porque assim, não sei se eles tinham receio e tudo. E aconteceu novamente com uma mulher amiga da família. Nós levamos os exames. Falei, posso levar pro Tasso? O Tasso virou pra Mai e falou, ela não tem 30 dias de vida. Deu 30 dias, a pessoa faleceu. Porque assim, doenças graves que chegam uma hora, né, Tasso, que não tem o que fazer, né? A pessoa tá bem, então assim, a prevenção aí... não chegar. A medicina do esporte, eu acho que ela vem muito pra isso, né, Tasso? Não chegar nesse ponto, né? Hoje, com o envelhecimento da sociedade, as pessoas estão preocupando mais, por exemplo, antes eu morria com 50. Então, agora não. Como Hoje eu vou chegar em 80? Porque eu posso ter uma curva assim de morte, ela vai caindo, ou seja, eu tenho aqui, tiro a vesícula, eu tenho um tumor de próstata, eu tiro, aí eu faço uma mastectomia, aí faz não sei o que, aí você vai passar, depois dos 50 aí, 60, mais 20, 30 anos vivo, porém, doença. Uma atrás da outra. Quando você faz a prevenção, você vem. Aí nos 90, em 6 meses fica doente, morreu em 3 meses. Pô, acabou. A finalidade da vida, finitude. Né? Então, assim, como que é, né? Você vem se preocupando mais com isso. As pessoas vêm se preocupando mais com alimentação, com a parte de emagrecimento, com suplementações, hoje os trabalhos. Vida, né? Porque na verdade, se você passar a viver, hoje a medicina prolonga? Prolonga. Lógico. Mas prolonga com cirurgia, com internação, com tubo, com não sei o quê, com uma caixa de remédio. Pô, aí é complicado. Né? Vamos se cuidar, né? Cuidar. Né? Melhor tomar alguns suplementos do que você
tomar medicação. Exatamente. né? Que papo gostoso, hein, Rodolfão? Muito bom. E você sabe que nós estamos ao vivo no Instagram, né? Ao vivo no Instagram. Façam suas perguntas pro Dr. Tasso. E já chegaram duas aqui. Como nós estamos nesse bate-bola gostoso de espiritualidade, né? Então chegou uma pergunta aqui. É uma opinião tua, né? Sobre o Chico Xavier ter declarado ter visto ETs entre Ribeirão e Uberaba. Na verdade, o Chico ele é uma das maiores antenas psíquicas parabólicas do nosso planeta ainda, né? E ele tinha uma clarividência, ele tinha todo tipo de mediunidade, o Chico, né? Tanto que ele era estava muito aqui... avançado, né, Tasso? ele tinha. Você chegava lá e falava teu nome, ele já falava o que você tinha, o que está acontecendo, né? E uma pessoa, assim, é difícil a gente encontrar outro. Não Vai tem ser outro difícil, igual né? ele, Não né? tem. E assim, o que é ET? Essa terrestre. O que é essa terrestre? Fora do planeta Terra. Porque a Hollywood se mistificou muito o ET, tal do extraterrestre. Então, tem seres que moram em Júpiter? Tem. Cara, não é possível que a gente tá sozinho nesse mundo, Tem. Rodolfão. Só que assim, você fica... Pra sermos Pô, privilegiados. É difícil Não você é. acreditar, mas, cara, a gente... Por exemplo, a- Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito, é que a gente nunca viu, graças a Deus, não quero ver. O único ET que eu conheço é o Bilé, um amigo Ou já- nosso. ou já deve ter que não visto. será que essa moça não viu o Bilé não andando de motinha e confundiu ele com o ET, com aquele capacetinho dele? Eu acho que ele não vai o vir Bilé, mais aqui. você não vai... deixa quieto. Aí corta você isso aí pega, depois. por exemplo, Júpiter, por exemplo, tem vida? Tem, mas não como vida material, que a gente tem vida em outros tipos de vibrações. Claro. Tanto que na Revista Espírita de 1958, no mês de janeiro, Kardec fala que Mozart era um morador de Júpiter. Ele fala? Fala que ele morava em Júpiter. E ele descreve a vida em Júpiter nessa Revista Espírita de 1958. 1858. 1858. Ele descreve. Aí você para e pensa, poxa, peraí. Como é que uma pessoa vem e faz uma melodia com 6 anos de idade, por exemplo? Não tem explicação. Mozart. De onde que ele trouxe essa música? De onde ele trouxe essa sinfonia, essa harmonia? Cara, pinta um quadro que não tem nem... Eu sei. Aí você começa a ver, pô, ele trouxe, né, essa terra, né? Mas tem namorada do pai, tem muitas moradas, dias aí, né? Então, assim, o Chico, ele via espírito, sim, numa rotina. Eu não tenho essa clarividência, eu já vi um ou outro. Aí... Você já viu, tá? Já vi, Deus me livre. né? Assim... Dá um pânicozinho. Não, isso na verdade, todo lado tem, né? Todo ambiente tem. Tem que estar preparado, hein, Rodolfão? É porque, assim, se... Tá evoluído. Tem que estar mistificou, evoluído. né? A palavra é essa, tem que estar evoluído. Se mistificou muito, né? Sim. Essa parte aí. Então, é fantasma, é bicho, é paranormal, é não sei o quê. Não. Né? Não é bem assim. Perfeito. E, inclusive, na nossa live chegou também uma pergunta muito bacana. E aí, agora mais voltado para atividade física, tá? O Paulo Tecai que perguntou... Taquei, perdão. Paulo Taquei. Doutor, tenho 55 anos, faço academia segunda, terça e quinta-feira musculação. De quarta e sexta, corrida de 7 quilômetros. Paulão é isso mesmo. Mantenho meu peso e massa magra, 70 quilos. Tenho como melhorar? Tem que ver os exames, né? Assim, ele tá treinando legal, ele faz aí 14K a semana de volume, 3 treinos por semana, Quantos né? anos o Paulão tem? 55. Agora, como que Tá no suco, hein? Como que tá a parte, 80 por exemplo, quilos. hormonal dele, né? Você tem que ver essa parte aí, como que tá a condição de massa dele, percentual de gordura, porque tem gente que às vezes faz exercício e tem percentual alto, porque tem pouca massa, Exato. né? Mas Então, a genética assim, do Paulão é bom, eu conheço ele, amigo da minha mãe. Ele é um japonês muito amado, o japonês que eu mais amo nessa vida é ele. Mas assim, ele sempre foi magrinho. A genética também ajuda um pouco, né, Dr. Tasso? Porque ele sempre foi magrinho, ele sempre fez esporte, ele fazia Kung Mas o Fu, que eu oriental lembro. tem muito isso, O oriental não tem? tem muito isso, né? Ajuda, né? a genética, ela é importante? Sim, tem seu fator, mas os trabalhos mostram hoje que ela não é soberana. Não é soberana. Não, 25% é genética, 75% é estilo de vida. Olha, Nossa, tudo isso, doutor? Maioria é estilo de vida. Né? Então você vê assim, tá vendo? tá bom, ele tem uma genética de magro, mas se ele comer muito, Vai ficar por gordo. exemplo, ele corre, ele faz exercício, o Paulo aí, praticamente 5 vezes por semana. Porra. É um volume grande, bom, pelo American College of Sport Medicine, ele faz aí 5 vezes por semana, fazer entre 150 e 300 horas por semana, um volume alto, né? Agora,
fala para ele parar. É simples, você pega um jogador de futebol, pô, ele tem genética boa, o cara é magro, não sei o quê. O cara para nas férias e engorda 10 quilos. É. Maioria aí, volta tudo. Né? Doutor, mas então, sendo assim, até o Lucas pode emagrecer. Todo mundo. Paulão, você se Todo segura. mundo. Quanto que ele tá correndo? 14 quilômetros por semana. 28. É que assim... Fica tranquilo que eu vou te superar. O grande problema hoje é Porra, eu assim... não sei de quem, né? Posso de do motinha? podcast. Posso de motinha? A nossa sociedade hoje, né, ocidental, ela é obesogênica, né? Você tá entrando ali no shopping, hoje os cartazes são interativos. Então você tá entrando lá no shopping, um calor, você olha lá, tem uma tulipa de chopp descendo, Nossa. aquela espuma interativa, você olha e fala, rapaz, não tava nem Correu pensando. até uma baba aqui. Eu não tava nem pensando nisso. Mas eu vou tomar. Pô, aí você olha um lanche lá, assim, sai na Nossa. fumacinha. Então, assim, vem os estímulos. E são alimentações ruins. Então, eu tô até fazendo uma cartilha aqui, ó, que eu nem dei, que é o livro do paciente, nem dei aí, não dei pra ninguém. Isso aqui é exclusividade aqui da Exclusividade LT4. LT4 Cast Show. Nós temos mais novidades Aqui. hoje que eu tô sabendo. Então, assim, Aguardem. Que eu coloco aqui, que eu entrego pro paciente. Por que ser saudável? Como aprender a saúde? O poder dos alimentos, os falsos alimentos, analisando o intestino, né? E eu vou explicando Legal. tudo isso aqui pro paciente. Por que ser saudável? Eu explico o porquê, né? Porque o próprio Hipócrates, eu ponho uma frase dele aqui, que é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Olha, verdade. Né? Isso eu falando de 400 anos antes de Cristo. Olha só Nossa. isso. Né? Aí, aprender a cuidar da saúde, os critérios, isso eu tô bolando para dar, né? Os seus Pros pacientes, para eles entenderem. Porque tem uma camiseta que é assim, olha só, que infelizmente tem isso, ó. Eu treino para comer. Cara, não tem nada a ver. A pessoa acha que vai fazer 30K de bike e pode chegar e comer um rocambole. O exercício é um processo inflamatório, o açúcar é um processo inflamatório ali. Então o ser humano, ele está acostumado a barganhar, ele quer barganhar até isso. Então eu vou correr para tomar uma isso. cerveja. É o fator compensatório, né? Não é assim que funciona o sistema fisiológico. Você está tomando a cerveja, você está lesando. Né? E você vai correr, se faltar nutrientes, se não estiver preparado, você também está lesando. Então tem camisas assim, eu comento isso, por exemplo, você tem ideia como que acontece, ó, colher de Nutella. Quantas calorias, Lucas? Você Eu não que como gosta. uma colher, eu como o potinho, 315. na verdade. Ele... Quantas? 315. Uma colher? Não, É. 3. 3, pequena. 3. Agora, subir a escada aqui, ó. 45 minutos. 250 calorias. Então você fala assim, eu vou Pote subir inteiro, 45 minutos. Quanto que é o pote inteiro, O Rodolfo? pote inteiro você se mata, isso que nem entra na conta. Né? Nossa. Ó, uma corridinha moderada, 45 minutos, aí você vai gastar, vamos colocar lá, 200 calorias. Uma barra de chocolate tem 500. Nossa, eu comi uma dessa domingo, ó. Então, sozinho. assim, se você começa a barganha, musculação, por exemplo, ó, eu treino para comer, musculação. Você vai gastar, umas 300 calorias lá na musculação. Aí você vai comer um potinho de amendoim japonês, 338. Então, assim... Você joga falar- fora o que você demorou tanto pra fazer Então, em tão assim, pouco por tempo. isso que hoje o sucesso... E aqui tem vários, vou deixar aqui para vocês. Ah, legal. Esse livro que eu estou escrevendo. Por isso que hoje, primeiro, você vê muita gente sobrepeso e obesa fazendo exercício ali. Gente que não consegue emagrecer também, porque não tem também nutrientes esse tipo de alimentos aqui. Né? Então, a quantidade de proteínas que você tem que ingerir, gorduras é importante, mas não essas gorduras que se a gente vai da carne, por exemplo, você pega o azeite, você pega o abacate, você pega o coco, né? São gorduras O coco é boas, muito bom, né, doutor? Então, assim, a gente entender que não é só, às vezes, fazer o exercício, que é todo um contexto de um estilo que tem que ser mudado. Agora, as pessoas querem mudar? Aí é um questionamento. Né? O que você quer? Né? A pessoa tem que querer, né? Tem que querer. Não né? adianta Tem que- você passar os remédios Então, e a assim, pessoa não hoje o tomar. sucesso com dieta para emagrecer é entre 2% a 5% só. É pouco. Pouquíssimo. E com tratamentos medicamentosos chega a 97% de sucesso. Olha isso. Né? Por quê? Porque a obesidade é uma doença. Se é doença, E tem que você ser ser tratado tratado como tal. como uma doença. Né? Não achar que a pessoa tem que parar de comer e tem que ir para academia. Pô, mas ela não consegue. Igual eu expliquei uma parte da fisiologia da saciedade. Ela não contém saciedade. Ela está pesada. Você vai falar para ela nadar, ela vai morrer lá. Então são todos contextos, né,
que tem que ser discutido na sociedade, porque a ignorância do leigo acha que o gordinho é vagabundo sem vergonha e come muito, mas porque ele está doente. Tem que tratar. Tem que tratar essa pessoa, esse paciente aí. E hoje tem tratamentos, inclusive agora no segundo semestre chega mais uma droga, que é a tizerpatida, que desde agosto do ano passado já tem nos Estados Unidos, a tizerpatida, está chegando agora, era para ter chegado, está parada lá na Anvisa, né? Desde o começo do ano. Ela é um duplo análogo, né? Análogo do GLP-1, né? E do DIP. Então, assim, o que ela ajuda a queima de gordura, ela dá saciedade ali, né? E ela vai dar índices aí de emagrecimento, associando terapias juntos com a tizerpatida em torno de 29%, 30%. Olha só. De perda de peso. Então, tá para chegar, né? Aí. E o segundo semestre, espero que a Anvisa libere logo essas medicações, porque tem muita gente precisando. É similar ao Saxenda, ao Ozempic, não? O Ozempic... Tá. Conta a história do Ozempic, por favor. O Ozempic, ele é um agonista, né? O Ozempic é análogo do GLP-1, tá? O Ozempic. Inclusive, eu prescrevi para um animal, né? Que ele aprontou aqui. Você sabe dessa história, né? O cara chegou aqui, doutor, sei que o senhor vai contar, mas só para deixar a galera bem tirar a curiosidade. O cara chegou aqui suando frio, doutor, suando frio. Falei, o Tasso errou, cara. O que aconteceu, Lucas? Ele perguntou assim para mim, Rodolfo, quanto que você toma do teu Ozempic? Eu falei, cara, tomo 0,25 por semana. Quanto é isso? Eu falei, dá 18 cliques, né, na caneta. Pô, mas eu tomei a caneta inteira, velho. Eu tô me passando mal. Cara. Não foi a caneta inteira. Foi, acho que, 2 ou 3, né? O Lucas foi assim, ele foi lá com o Store Shop, vamos entrar com o Ozempic, só que eu entro de um jeito diferente. Eu faço doses diárias. Por quê? Porque tem trabalhos que falam que o índice de emagrecimento diário é menor. Inclusive o Ozempic, nós estamos já, o grupo GA de São Paulo, Núcleo GA de São Paulo, através da doutora Manuela, ele entrou na Anvisa essa semana, retrasada, solicitando que o Ozempic seja vendido só com receita médica. Que tinha que ser, né? Porque todo deveria mundo ser. Virou uma febre. Porque qualquer um vai lá e toma. E assim, ele não é salvador da pátria. Você tem que analisar todo o metabolismo de um paciente. Não é só o Ozempic e depois você para sem reengorda. Então, as maiores estratégias não necessariamente é emagrecer. Porque cada quilo que você perde, você demora 1 mês para o cérebro identificar essa perda. Olha. Cada quilo que você perde, você aumenta a sua fome em 100 quilos caloria. E você diminui o seu metabolismo basal em 40. Então, você imagina que um paciente perdeu 10 quilos. Então, ele vai demorar 10 meses. Perde muito rápido, né? Perde. Vai demorar 10 meses para o cérebro identificar essa realidade. 10 quilos a menos. O que ele faz? Ele aumenta a sua fome em 1.000 quilos caloria. Nossa. E ela diminui seu metabolismo basal em 400. Então, é que tem a reengorda. Tanto tem uma aula no meu canal no YouTube, né? Eu tenho lá mais de 150 aulas, lá tem mais de 3.600 slides e mais de 2.000 trabalhos publicados lá. Olha que legal. Qual é o canal, doutor? No YouTube, Dr. Tasso Gorlon. Legal, deixa aí no... E há várias aulas bacanas, e lá tem uma aula interessante, que o tema da aula é assim, o título. Como a dieta deixa o magro mais gordo. Olha só. Porque lá eu explico a fisiologia da reengorda. Então, se só usar o Ozempic e achar, tanto que eu tenho muitos pacientes que eu vou fazer um tratamento, que eu vou passar o Ozempic e falar, doutor, já tomei, isso aí não resolve. Mas não. É errado, cara. Não é receita médica esse trem. Não resolve do jeito que você tomou. Você vai tomar agora do meu jeito. O jeito que eu tomei é o certo. Conta pra turma como eu tomei. Quase morreu. Aí eu virei pra ele e falei assim, Lucas, você vai pegar a canetinha e você vai tomar... Esquece dose. Você vai virar 2 cliques. Tuk-tuk. Só. 2 no dia. Só para modular a receptor. Ele entendeu 2 por minuto, né? Aí ele, o que ele fez? É que eu vou explicar. Ele usou. Aí ele me ligou na sexta-feira. Rapaz, tô mal. É que eu entendi que era 2 ml. Aí eu tomei 2 ml. A caneta tem 4. Mas é metade da caneta. Não, a caneta tem 3. Tem 3. Não, o que ele fez? Pô, 2 terços. Aí ele começou a passar mal. Aí eu falei assim, tira uma foto. Tira uma foto da caneta. Deixa eu ver. Eu olhei. O que ele fez? Ele foi rodando até 2 miligramas. A hora que deu 2 miligramas, nunca tinha tomado, de uma vez ele aplicou. Ou seja, eu falei para ele tomar 2 cliques, 2 miligramas equivale a 147 cliques. Não era a sua hora. Entendeu? Cara, me deu um negócio. Eu não sabia. Passei 2. Eu não sabia se eu tava aqui em Marte. Ele tomou. Não sei, me deu um trem. O que você sentia? Não sei o que eu sentia. Primeiro eu falei assim, o Tasso errou.
Falei, o doutor Tasso errou, ele escreveu errado. Eu não ia ligar pra ele. Eu falei, vou ligar, porque tem coisa errada morrer? aqui. Mas, ó, me deu uma coisa ruim. Mas primeiro eu perguntei, Tasso, eu vou morrer? Ele falou, não, calma. Você vai ficar uma semana ruim. Ruim? Fiquei uma semana, mas muito Que é meia ruim. vida, é 174 horas, né? Da semaglutida. Então, assim, ele tomou, numa única dose, quase 150 cliques. Né? Eu passei 2, né? Então você faz mais ou menos quanto tempo ia demorar pra Eu ele falei, se tá, recuperar. vamos fazer o seguinte, espera eu recuperar, você volta aqui e me explica. E na ele veio sexta aqui. ela é desesperado. Cara, eu vou morrer, eu vou querer só as mesmas coisas. Tô mal, mas eu vou morrer. Eu falei, não, mas antes de dormir, pra evitar hipoglicemia à noite, que você não vai conseguir comer o dia inteiro, Comia nada. você toma um carboidrato. Um carboidrato de baixo índice Não, mas a glicêmico. boca ficava, você tá louco. Aí Não fica façam mal, isso. Fica mal. Por isso que é importante a prescrição médica. O Ozempic é uma medicação, tem seus acompanhamento, riscos. né, doutor? Receita. Hoje qualquer um vai na farmácia e compra. E Não usa lá tem na receita. bula. Deixa eu ver como é que usa isso aqui. É isso aí. Pô, não é assim que deve funcionar. Muita gente deve fazer errado. Como qualquer medicamento, tem que ter orientação Não médica. é uma coisa de louco, né? Doutor, aproveitando, chegou mais uma aqui pra nós, ó. Galera tá bombando meu WhatsApp, eu não tô nem, ó, tá perguntando Esse aqui. cara é conhecido, Eduardo Araújo Bassanese. Ó, O Super Turbina. Obrigado, Turbina. Você Boa não noite. tem solução, Turbina, que esse chassi seu aí, você não tem solução. Chassi de frango. Boa noite, parabéns pela conversa, muito bom o tema e gostaria de saber se a esteatose hepática grau 2 é reversível. A esteatose, ela é dividida em grau 1, 2, né? E vai até a cirrose. Então, quando tem cirrose hepática, você já tem fibrose no fígado. Aí já não reverte mais. A esteatose grau 2 é reversível. Exemplo, Lucas. Lucas tinha esteatose grau 2 quando eu liguei no domingo para ele. Tá? E Com hoje? ferritina de 1.100. Nos últimos exames, que ele deu uma fugida, mas nos últimos do ano passado, né? Já não tinha mais esteatose. É verdade. Ou seja, recuperou. O fígado, ele recupera muito fácil, né? Então, assim, até a esteatose grau 2, sim. Quando entrar já em fibrose, que é a cirrose, que é um processo de esteatose grau 1, grau 2... É o próximo passo. É o próximo passo, aí já é fibrose. Inclusive, a incidência de câncer é alta, você acaba tendo hepatocarcinoma, né? Em torno de 8% dos casos, quase 10% é muito, né? Agora, como reverter isso? Aí você tem que modular todos os marcadores, né? Normalmente, o paciente que tem um grau de esteatose assim, ele tem uma obesidade associada ou sobrepeso. Por exemplo, eu tinha esteatose grau 2. Você tinha. Tive. Eu não fumava, não bebia, corria, vida saudável. Porém, O que tava provoca isso? tipos de carboidratos, né, que a gente come. E aí eu tive que mudar na época e era magro, sempre fui magro, né? E aí reverteu. Hoje está normal meus exames. Então a pergunta dele, se até a grau 2 é reversível? É, reverte. E conforme os tratamentos, em 6 meses dá para reverter. Aí, Turbina, respondido. Isso aí. Doutor, você já teve alguma experiência como médico que mudou sua perspectiva ou abordagem em relação ao seu trabalho? Alguma experiência que você fala assim, nossa, não era bem isso que estava no livro e é isso aqui. Teve alguma coisa que essas mudou? experiências que eu contei, né? De tratamentos espirituais. Ah, verdade. Onde teve... Você fala, poxa, peraí, porque você vem de uma faculdade cartesiana, né? E as coisas vão mudando. Aí o médico, ele não tem muito essa vivência aí. Então o médico é muito ciência. 2 mais 2 são 4. Só que na hora que você cai na parte clínica, no ser humano, 2 mais 2 às vezes não são 4. Né? Então você começa a olhar um paciente mais de uma forma integral. Né? Quantos pacientes às vezes vão... tô com gastrite, tô com tontura, por exemplo. Você vai ver a pessoa está super sobrecarregada, né? Ali no seu trabalho. Ele vai ter tontura. Então tem a doença tem uma história prévia. A doença não acontece no consultório do médico, ela vem acontecendo antes. Né? Você pega o infarto agudo do miocárdio. Como infarto agudo, se uma placa demora 15, 20 anos para formar, quando é placa de ateroma? Né? Então é um infarto crônico, você só infartou agora. 15, 20 anos. Qual que é o problema disso? Que você só vai ter sintomatologia quando a oclusão coronariana estiver mais de 85%. Então, assim, você tem metade ocluído, você não sente nada. Você tem 70%, você não sente nada. Você faz sua caminhada, depende, você cai duro ali. É o que acontece. É o que vê, que a gente vê isso daí. Né? Como é importante, né, cara?
a presença do médico na nossa vida, né? E é muito assim que o eu buraco atendo. é mais embaixo. Às vezes eu Rodolfão. atendo pacientes que eu mostro o exame, Nossa. eu tenho uma TV de 55 polegadas, eu mostro os exames ali, ó. É. Com você, Rodolfo, é isso. Eu vou ler os seus exames e vou um por O um Tasso explicando. explica, né? É diferente. Aí tem gente que eu pego até leve, porque tá tudo alterado, o cara acha que vai morrer, o cara sai de lá assim, porque fala, pô, mas eu não sinto Pânico, nada. né? Eu tô bem aqui, eu tô beleza. Principalmente quando ele liga no domingo. E outra coisa, aí eu faço minha corridinha, eu vou na academia como se tudo estiver certo. Né? E não é bem assim que acontece em termos metabólicos, né? Olha só. E tá muito ligado também. O que a pessoa come, os hábitos que ela tem, não é, Sim, doutor? sim. Comida é muito importante nisso, né, cara? É, e hoje é o que eu falei, Você é o que você come. a nossa sociedade te leva, inclusive até a hora que você come. Tem uma aula minha lá no meu canal que eu falo de cronobiologia da nutrição. Se você comer um pão de manhã, é uma coisa, uma resposta fisiológica. Se você comer à tarde, é outra. Se você comer à noite, é outra. O mesmo pão. O mesmo pão. Não tem nada a ver uma resposta com a outra, em termos metabólicos. Ali. Olha só. Né? Então, o mesmo alimento. Tanto que tem trabalhos, né? Eu estava até mostrando esse trabalho hoje para uma paciente, que eles fizeram o quê? Pegaram uma dieta restritiva de 1.400 calorias. Então, vamos pegar dois grupos, A, B, 1.400 calorias. Vamos dar igual para os dois grupos. Em horários diferentes. Só que nós vamos fazer o seguinte. No almoço, nós vamos dar 700 calorias para cada grupo, igual. No café da manhã, nós vamos dar 200, o outro 500. E no outro grupo, o contrário, 500 de manhã e 200 à noite. O que aconteceu? Com a mesma dieta, com a mesma carga inverteu calórica, a ordem. eu só mudei que um grupo eu dei 500 calorias à noite e o outro eu dei 500 calorias de manhã. Esse que eu dei um pouco mais de caloria à noite, engordou 4 quilos a mais. Olha isso, cara. Então aí já começa a gente imaginar o seguinte, dentro da cronobiologia, né, a melatonina, ela coordena todos os sistemas fisiológicos aqui. Quem chega pro teu pâncreas, pro teu fígado e fala, ó, tá noite. E até 100 anos atrás, a gente não tinha energia elétrica, não tinha luz. E hoje nós temos tela de celular e tudo mais, que inibe a produção de melatonina. Então começam alterações de sono, tudo mais. E como que é a nossa vida social? Chegar aqui, ô Lucas, vamos combinar de sair? À noite. Vamos comer uma pizza? O À Lucas noite. é campeão de fazer À isso. noite. Aí você vai lá, tomar teu chopp, comer não sei o quê, você engordou, você glicou, você oxidou, você já está fazendo problemas ali para você, né? Então hoje quando a gente pensa numa qualidade de vida a longo prazo, a gente tem que começar a plantar agora, né? Para envelhecer bem, né? E não chegar lá com tumores, osteoporose e tudo mais, que às vezes a gente vê, né? Eu atendo, um tempo atrás eu atendi uma voz e ela entrou assim no consultório, pô, doutor, 87 anos. Fala uma coisa pro senhor, hein? Não fica velha. Não sei ficar velha é a maior desgraça do mundo. Aí eu falei pra ela, mas assim, eu tenho duas opções. Ou eu fico velho ou eu morro antes. Prefiro É? ficar velho. Agora, ficar velho, né? Envelhecer com o tempo, todo mundo vai. Agora, ficar velho é quem quer. Entendeu? Eu tenho 51 anos aqui. Eu tenho pacientes de 40 com 38 que estão mais velhos que eu. Mas sem dúvida. Entendeu? É o que Chega nós lá, eu olho e falo assim, poxa, Sabemos, né, Luquinha? né? Não é possível, né, o Lucas? Você olha pra mim... Fisiologicamente, o Lucas... A 60, né? Não, 25. 64, 65. Não, 25. Eu concordo Tá ali, com o doutor. assim. Isso é intriga da oposição. Só Ele pra eu- tava com os 80 anos. Agora eu vai com os melhorei. 60. Vai chegar lá. Aproveitando que eu não sabia que médico podia mentir. Tá mentindo a idade. É porque... Tá mentindo a mas idade. ó, o cara... Segue ele depois no Instagram pra você ver. No domingo agora... Posso contar de domingo? Pode. Ele segue. Aí lá, eu não sabia que ele tinha visto. Ele não sei o que ele fez de manhã, dia das mães. Aí ele teve compromisso, tal, na hora do almoço, tal. Aí à tarde, 5h30, 6 horas no domingo. O que você faz? Vai pra... Cara, assiste uma televisão, tal. Ele Tá correndo. Pegou a bermuda, foi correr, né? Era umas 5h30 da tarde, quando ele não vai às 5 da manhã. Porque assim, ele não dá desculpa. Então ele faz a trajetória dele ali e faz. E isso é o certo, né, Rodolfo? Claro que é. Aliás, era a minha próxima pergunta lá. Como é a sua rotina diária? Quais são as suas atividades que você gosta de fazer durante o seu tempo livre? Você pratica algum esporte ou atividade física recreativa? É assim, normalmente eu acordo bem cedo, né? Bem cedo que hora, tá? Às vezes assim, Não, bem 4 cedo que acorda somos nós. 6, 7 horas. Fala que hora que Às você vezes eu acorda. acordo 4h30, 5 horas para estudar, né? Para ler um artigo, ver rede social, publicar, tudo mais. Né? Aí 6 horas sempre tomo um banho, porque é a hora que eu paro de estudar ali, acordo minha filha, levo para a escola e vou para o consultório.
Lá eu gravo vídeo, aulas, algumas coisas assim, materiais, já vou lendo alguns trabalhos que eu já li na noite anterior. E atendo, aí na hora do almoço eu vou pra academia, né? Porque a hora do almoço não é só pra comer. A hora do almoço tem tempo. Você vai lá. Hoje eu tava numa correria, porque eu vim aqui, tinha paciente, tinha um monte de coisa. Eu fui em 33 minutos, eu fiz 9 exercícios de musculação, já tomei um banho e desci pro consultório. Então, Já assim, volta zerado, né? você tem que dinamizar o tempo. Você faz no almoço, academia. No almoço. E eu corria antes, agora eu tô diminuindo, porque eu fiz um protocolo para emagrecer, eu emagreci muito. Eu falei, então agora, né, vou fortalecer a massa muscular, né, não vou... Mas é bom o cardio, de vez em quando, assim, né? E à noite a gente sempre chega, tem aula, cursos, canal, publicações, você vai rever. O livro, por exemplo, eu trouxe livro de presente aqui, ó, pra LT4, viu? Não é pro Lucas. Esse aqui que Esse eu vai sou ficar coautor. na nossa plataforma aqui. É Emagrecimento Além do Shape, onde eu Olha conto um só. caso de um paciente que ele estava com 102 quilos e ele, através do exercício, esse aqui eu não entrei com medicação para emagrecer. Aí não tomou nada. Não, esse não. Eu montei o treino, montei a alimentação para ele. E ele saiu de 102, porque um amigo meu, na verdade, eu conto a história que eu encontrei com ele num velório, e ele com uma barriga gigante num velório. Aí eu cheguei, olhei o caixão, ele tava do lado assim. Falei, rapaz, o Robson foi na pandemia, com um amigo nosso tinha morrido de Covid, e eu fui no velório. Aí eu olhei e falei, rapaz, o Robson engordou demais. Aí eu cheguei pra ele assim, do lado do caixão. Falei, a hora que acabar o enterro, eu quero falar com você. Ele falou, Já assustou o cara. eu conto no livro. Você conta. é o próximo. Aí na porta do cemitério, depois do enterro, o que foi? Eu falei, paz, você tem filha pequena, né? Você quer deitar naquele caixão que o nosso amigo tava? Então você tem que mudar. Como é que você é a tua barriga? Caraca. Eu tenho que mudar, não sei o quê, pá, beleza, tá bom. E não adianta, é a dor. 2 semanas depois, a sogra dele passou mal, ele foi lá na casa da sogra, mediu pressão, a mulher dele é enfermeira, tirou o glicosímetro, teve a quantidade de glicose, a mãe, porque ela tinha desmaiado, né? Parece que ela estava infartando, alguma coisa assim. Falou, já que eu tô aqui, deixa eu medir a tua glicose dele. 514. Nossa. 514, sentia nada. Caraca. Aí no outro dia já me liga. Precisa marcar consulta com você aí, cara. Você acha que eu vou morrer? Na hora que tá... A água bateu na bunda. Vai amanhã lá. Aí ele chegou no consultório, olhou. Primeira coisa, ele nem... Cara, você acha que eu vou morrer? Falei, vai. Um dia você vai. Só que você tá antecipando a saída. Não, tem que mudar. Aí ele assumiu mesmo, porque ele viu que ele ia morrer, né? Aí ele começou, montei treino, tudo certinho. Ele me mandava, posso comer isso, aquilo, isso aqui é porcaria, não sei o que e tal. Eu dou meu celular, deixo disponível para tirar dúvidas, né? Aí ele saiu de 102, eu tenho a foto dele aqui, tudo no livro, né? Ele fazendo churrasco com a barriga gigante. Ele saiu de 102 e foi para 70. Não. Bom, Sem remédio. Sem remédio, só que ele perdeu massa. E aí a testosterona dele era 200 e pouquinho, 214. E eu já tinha repetido e tinha mantido uma baixa testosterona. E ele perdeu massa no emagrecimento. Aí que eu fiz uma reposição de testosterona nele. Aí e voou. falei, calma, você não assusta a balança, você não tá engordando. É massa muscular porque você tá com hipogonadismo, né? Aí entrei com testosterona para ele. Em 8 semanas ele aumentou 9 quilos. Mas de massa. De massa. Ficou forte, troncudo. Vendeu o carro, comprou uma bicicleta e vai trabalhar de bicicleta hoje. E é o maior defensor da dieta saudável, emagrecimento e tudo mais. Olha que legal. Né? E ele trabalha num lugar, lembro que na época eu dei muito apoio psicológico para ele, porque é duro também. Ele trabalha num lugar que é de político, né? Então tem muito salgadinho, igual o Lucas que me ofereceu quando eu cheguei aqui. Pô, tem um salgadinho ali. Eu falei, obrigado, fica pra você, né? E você viu que eu não comi. Eu falei, não compra, eu não como. Então, assim... Aí ele me ligou um dia e falou assim, pô, tá, você tá tendo aqui salgadinho, rapaz. E ele, daquela angústia, o que eu faço? Eu tô aqui, o pessoal fala que eu estou destratando, que eu não tô comendo esse salgado, que vai ter um pedaço de bolo, o que tá acontecendo comigo? E papapá, ele chama Robson Vieira. Eu tenho uma aula lá no meu canal que eu conto o caso dele com ele presente. Aí ele falou, eu falei assim, faz o seguinte então, esse que tá te oferecendo bolo, ele indignado, porque ele trabalha, ele é funcionário com os Não políticos vou comer. lá, e os políticos pedindo, o deputado falando pra ele, você não vai comer um bolo, tal. Os amigos, cara, você tem que comer um bolo. Aí nesse livro eu conto essa história, aí eu falo assim pra ele, então faz o seguinte, fala pra esses amigos teu que tá querendo que você comer o bolo, fala que você vai comer um pedaço, mas se eles forem amanhã na academia com você, porque também é uma desfeita. Se você tá fazendo uma desfeita de não comer o bolo, eles vão fazer uma desfeita de não ir na academia, tá? Então fala isso.
Tá? Já que é desfeito, então tá bom, eu vou comer o bolo. Mamãe, você vai na academia comigo? Combinado? Eu como o bolo. Ninguém foi. Aí ele foi mudando essa postura, né? E aí emagreceu. E agora que saiu essa semana passada, que lançamento, eu não tenho o livro ainda, Olha isso. que é o segundo livro, né? Como coautor, Programa de Treinamento de Idosos. Olha que legal. Tá? Por Esse é o quê? seu livro novo, tá? É o novo, esse é agora. Que legal. O programa de idosos, na verdade, a gente fala muito pouco que nós estamos ficando idosos, nós estamos envelhecendo aí, né? Então, nesse livro eu conto já a história de um senhor, de um empresário lá de Bauru, né, que faz o tratamento. E aqui eu entrei em tratamento medicamentoso. E me chamou atenção que quando ele chegou na consulta, eu falei, tira o sapato aqui. Tava ele e a esposa. Eu não tinha amizade, hoje é um grande amigo. Tira o sapato pra gente pesar. Ele fez assim pra esposa. Eu não conseguia tirar o sapato. Tamanho da barriga. Nossa. Aí hoje... O Paulinho, né? Do Paulinho. É. Que você falou, o Paulinho. Hoje ele foi na clínica sexta, fazer umas terapias medicamentosas lá, suplementação, e eu perguntei pra ele, tá bem? Pô, 22 quilos a menos. Perdeu 22 quilos. Saudável. Passou, porque ele já estava com o organismo melhor, por Covid esse ano. Passou por uma tendinite de ombro e passou por dengue 3 semanas atrás. E agora falou que já recuperou, tá super bem. Então, assim, o treinamento, o emagrecimento idoso é algo mais complexo, porque o idoso, quando ele chega pra gente, ele chega já com doenças, chega com patologias ali, que você tem que saber modular e como que vai ser esse treino. Sem Não é dúvida. simplesmente pegar um idoso e colocar ele na esteira para correr, né? Ou falar para ele, para de comer, você desnutre esse Quantos idoso. anos? 74. E é possível perder gordura nessa etapa da vida? Verdade. Excelente pergunta, por isso que foi escrito no livro, porque é possível. Com tratamento medicamentoso. Nessa idade, você fazer uma dieta restritiva e achar que ele vai sair correndo, Rodolfo, 75 Pois é. anos, nunca fez um exercício na vida. Como que você vai falar para um paciente Nem desse? se ele for o super-homem. Né? Depois eu entrei com musculação para ele, mas tive que fazer uma avaliação cardiológica, investigar vários processos aí para poder liberar para o exercício. E emagreceu e hoje está super bem. Então é possível sim. É possível. Com tratamento. Legal. Ainda há tempo, turma. Com tratamento medicamentoso. Lucas, que papo legal, né, cara? Pô, emagrecimento. Quem que não quer ficar magro, saudável, com mais vida, né? O cara... Quem não quer viver mais? Quem não quer viver mais? É legal, Rodolfo, o enfoque que você está dando. Magro, saudável, viver mais. Por quê? Muitos, às vezes, me procuram para emagrecer, mas na verdade estético. O estético é secundário. Exato. A saúde é fundamental para emagrecer. Se o cara tiver essa mentalidade, acho Não é? que vai ter mais fácil. Pô, né? eu tô gordo, a roupa tá apertada. Não, você tem que emagrecer Pra para sua ter qualidade de vida. Exato. Qualidade de vida. Longevidade, tudo. E outra coisa, para emagrecer, na verdade, todo mundo acha assim, eu tenho que emagrecer para ficar saudável. Não. Você tem que ficar saudável para emagrecer, porque emagrecer é oxidação lipídica, que é a tal da queima de gordura. A gordura não queima, né? Mas assim, o nome científico é oxidação lipídica. Onde que acontece isso? Intermitocondrial lá no ciclo de Krebs, né? Então, assim, você tem que ter toda a mitocôndria, a célula, funcionando para você oxidar essa gordura. Então, é fundamental você estar saudável. Então, você tem que suplementar, arrumar esse paciente para ação medicamentosa para ter um bom resultado. Ô, doutor, e todo esse processo, na verdade, começa aqui, né? Na cabeça. Ou não? Interessante, porque você vê no filme... Você assistiu o filme A Baleia? Não. Ou vai assistir. É top Eu o vou filme. até anotar essa dica. A Baleia. Fala disso. O ator, é aquele ator da Múmia. Sabe o ator da Sim, Múmia lá? opa, Cara, o o cara tá no shape, Tá, o cara é exato. magro. Bom, detalhe, ele engordou 100 quilos pra fazer o filme. Você tá brincando? 100 quilos ele engordou, cara, pra fazer o filme. E ele tem mais 137 quilos de enchimento. Então, Mas assim... verdade isso? Verdade. Ele engordou 100 quilos, né? Caramba. O filme. E o Então acho que o Rodolfo vai conta? fazer algum Sim. filme. E porque pra ele engordar tem- também é difícil. Imagina, o cara engordar 100 Pô, quilos, cara. Ou super bíceps. 100 quilos pra fazer o quê? Pra fazer um filme? Porra. Nossa. É muita O coisa. cara tem que ter. Tanto que ele foi criticado muito, né? E aí, o que acontece no filme? Ele era gordinho assim e tal. Aí ele tem o quê? Um trauma psíquico. Tá? Não vou contar qual foi o trauma, porque quem não assistiu vai assistir. Legal. A partir daquele trauma, ele começou a engordar, a ponto de ficar só deitado e dava aula online nos Estados Unidos com a câmera desligada, porque ele entrou numa obesidade
super obeso, hoje tem uma classificação diferente. Quanto o cara pesou? 250, 60, né? Ele foi com os enchimentos. Esse era o E isso peso. é possível, doutor? Um corpo carregar 250 quilos? Então, no caso dele, ele punha até, que parece, ele punha os lanches, comia, ele comia e vomitava, parte psicológica. Então, assim, o que é interessante a gente tirar do filme? Primeiro, assim, a parte psíquica. Então, assim, você tem um trauma, né, psíquico, depressivo, ansiedade, algum processo ali que descompensou. Alguma coisa foi errada. E você jogou pra comida. Porque Descontou nela. Porque tem um contrário. Tem gente que tem um trauma psíquico e joga pra não comida. Aí entra em bulimia. Entra em anorexia. Não entra em obesidade. É o contrário. Isso também acontece. E Então, você trata isso também. Sim, então Quando nós a estamos pessoa falando. quer engordar, quer... Então você tem o 880. Né? Tem os dois lados da moeda ali. E no filme mostra bem isso. Daí. É muito Vou interessante. assistir esse filme. Já anotei pra assistir também. A baleia. Muito legal. Que legal. Só dele engordar 100 quilos, você olha, ele tá Nó. transformado. Já chama atenção. Depois ele emagreceu? Então, foi agora, o filme é recente, né? Que foi um mês passado, Então ele tá retrasado. gordão. Vamos indicar ele passar com o Dr. Tássio. Tem que emagrecer. Não é? Né? Mas você sabe que eu Mas assisto. aí foi o super obeso, né? É. Exato. Você Tem sabe uns que eu- programas, né? Tem, eu ia falar agora, exatamente. Quilos mortais. Quilos O mortais. cara aparece lá com 300 quilos. Caraca, bicho. Hã? Come Ó, mais fala um hambúrguer pouquinho que pra nós. alface. É assim. Existe mesmo? Eu já vi, assustei. Eu tava em agosto do ano retrasado, né? Meu sogro tava com Covid internado na UTI aqui no hospital, em Ribeirão. Eu ia de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite lá, acompanhar como é que tá e tudo mais. Aí eu passei assim, e ele tava no primeiro leito aqui, da UTI. Tinha 3 camas para lá, que eu bati o olho assim, mas não reparei, que eu fui entrando, como o leito dele era de frente aqui, eu fui entrando para ver os monitores, como é que tava, a pressão e tudo mais, né? Aí eu olhei aqui assim, voltei assim, e falei, nossa, aquela paciente que tem uma manta que a gente usa em cirurgia, que é uma manta térmica, que é uma manta fininha, branca, bem fininha, assim, que você põe num... Sabe aqueles negócios que enche, parece parque, aqueles infláveis? Aquilo ali, Sim. só que é quente. Então fica aquele negócio, é um motorzinho assim, ó, redondinho, com uma boquinha assim, e a manta, ela fica em cima do paciente assim, ela insufla, Uma né? bolha. Uma bolha ali para aquecer o paciente, né? Quando ele começa a fazer hipotermia. Aí eu olhei assim, aquele paciente tá com a bolha. Assim, estranho, beleza. Aí eu olhei meu sogro, papapá. Aí eu parei, eu fui olhar para os pacientes na UTI, porque sempre que vai na UTI a gente reflete a vida. É. As pessoas reclamam. Tem paciente que fica para mim, doutor, tomei mal, tô não sei o quê. Eu falo assim, rapaz, vai dar uma voltinha na UTI. Você vai sair daqui agradecido. Nossa. Uma lição de vida. Eu já fiz Né? isso. Não é tão simples. É. Aí depois eu olhei e falei, nossa, aquela manta lá tá esquisita. Aí eu fui chegando perto, deixa eu ver esse paciente. Aí eu fui chegando perto assim, eu olhei e falei, vai, não é manta. Nossa, era o É cara. obesidade, uma mulher. Mas quantos Com quilos, Covid, doutor? 278. Vou falar uma Que coisa. existe isso aqui no Brasil. É gigante. Aí o que passa quando a gente vê isso? Poxa, como que chegou? Chega num ponto desse. Porque você tá com 150, você tá com 160, 170. Pô, peraí, vamos atrás de um tratamento. Vamos buscar algo. E tem tratamento, né? Tem. Será que a 200. pessoa não tem um estralo? Não... Ô, Rodolfo, vou falar assim, pega os 2 tórax de vocês. Era a coxa dela. Ela tinha dobra na canela. Dobras. Você tá brincando. Imagina ele assado. Ele... Assim, Dá um rei, tanto cara. que ela faleceu de Covid. A mãe era obesa, faleceu. A irmã obesa, faleceram. Os 3 Ah, faleceram. pegou, morreu. Família, né? Obesa. Então, assim, se olhava o braço aqui, o antebraço, dobras. Parecia que bonequinho da Michelin, né? Assim, eu olhei aquilo. Gente, assim, Imagina a vida da pessoa. Imagina o transtorno. é assustador essa Que a doença. pessoa não percebe, doutor? Às vezes ela joga a toalha. É que eu falei, tem um lado psicológico por trás. O que tá levando? Será que ela quer viver? Né? Quantos pacientes não querem ficar tratados? Perfeito. Será que ela quer? Tanto é que você vê naquele programa que as pessoas chegavam e desacreditavam. É. Muitas não dão continuidade porque chega nesse ponto, né? Né? Eu lembro uma vez que eu estava assistindo esses quilos mortais, era uma paciente que depois ela foi emagrecendo, ela fez cirurgia e tudo mais, e o tratamento é mais complexo, né? E ela falou assim, eu estava muito sozinha e eu tinha uma amiga. A amiga chamava comida. Então ela conversava com a comida. Oi, minha amiga, tudo bem? E hoje eu vou comer aqui com você. E ela toda hora conversando comigo, comia 24 horas. Chegou a 260 e tantos quilos.
Né? Então, esse perfil psicológico, inclusive no filme A Baleia mostra isso, é fundamental, porque descompensa o ser humano, tanto para mais quanto para menos. Os dois lá, tem que ter o equilíbrio sempre, O né? equilíbrio. A palavra que Pra rege tudo, né? tudo é harmonia. O equilíbrio. Harmonia e equilíbrio. Ali, né? Perfeito. Doutor, muito se fala que viver com médico e não ter uma rotina tranquila ou tempo para relaxar com a família, isso é o senso comum ou a rotina é realmente pesada? Como sua carreira médica afetou às vezes a vida com a sua família? Chegou a afetar pela essa correria, tudo ou não? Você sempre conseguiu ter um equilíbrio e trazer a família para mais perto de você? É assim, hoje, né, os modelos que são feitos da medicina no Brasil, realmente o médico tem que trabalhar muito. Nossa, trabalha né? demais. E plantão. Então, o plantão, à noite, final de semana, você está longe da família, não é? E eu não faço plantão já há muitos anos, né? Mas já fiz 12 anos de plantões aí no começo. E o plantão você vira... Vira à noite, trabalha no outro dia. então. E assim, é muito complicado, né? Porque hoje a gente entende que tem a cronobiologia, como que funciona esse metabolismo noturno, a ausência do sono, as repercussões fisiológicas que trazem. Então, realmente é corrido. É muito corrido nesses modelos que está se seguindo A medicina, né? a medicina hoje, né? E daí eu vejo que você tem que modular isso, né? Tem que separar. Tem que tentar separar. Agora, a ausência, às vezes, as necessidades, né, de fazer plantões e tudo mais, vai ter. Né? Agora, Principalmente no começo, né, doutor? no começo. Mas hoje, chama a atenção que você vai no plantão, tem médicos lá de 70, 80 anos dando plantão. Então já, poxa, 80 anos dando plantão é complicado, não é? Então, assim, como vai partir essa medicina daqui para frente, né? Como que vai ser? Né? Baixa qualidade de vida? Essa moçadinha mais nova que está chegando, eles já estão pensando mais em qualidade de vida, coisa que a minha geração nunca pensou. É ralar, é trabalhar, é lutar. Hoje, Mas é a geração, né? eles já discutem. Por exemplo, a residência da Unicamp ano passado, os residentes paralisaram, pediram demissão em massa porque estava uma carga horária exorbitante. Não chega aos pés do que ele fazia. Não. É. Eu lembro quando eu fiz cirurgia geral, na semana eu dormia de 9 a 13 horas. Na semana? Na semana. Assim, eu tinha 24 anos. Na época, assim, você fala assim, pô, acho que aguentava por causa disso. Que hoje não aguenta. Não, e não tem como, assim, porque a residência é aprendizado. Então, a residência é muito volume de trabalho. Então, faltava livro, faltava estudo, o Cauãzinho tinha um médico que a gente gostava muito também, pediatra. O cara tinha essa rotina, cara. O cara chegava 8 horas da manhã no consultório, ele saía meia-noite, 1 hora, ele não deixava de atender os clientes, mas era dele, Rodolfão. O cara não falava não, e todo mundo falava, cara, vai descansar. E o cara não conseguia falar não, porque sempre chegava paciente. Então, você imagina, é que é os caras da antiga, né? Então, você que faz pelo amor a profissão. É isso que a gente mas fala. Assim, até pelo amor você tem que ter equilíbrio. É lógico. Sim, né? Perfeito. Sem dúvida. Que senão é o amor desequilibrado. Né? Aí a sua saúde vai pro saco. É igual, você pode amar a tua esposa, mas se tiver paixão, o que é paixão? É o amor desequilibrado. Você tem ciúme, você quer bater nela, começa as agressões, às vezes confiança. Não, tudo no equilíbrio, né? Aí é desequilibrado, aí não é amor mais. Exato. Não é? Então a gente tem que colocado. pensar, né? Colocado. Perfeito. Doutor Tácito, quais são os seus objetivos profissionais para os próximos anos? Então, aí agora, essa parte de emagrecimento, performance, mudei toda uma estrutura, né, de consultório, a gente faz implantes, terapias e tudo mais lá. Agora eu penso assim, daqui... Você mudou a clínica inteira, né? Inteira, né? E vamos desenvolvendo, promovendo saúde, né? E a gente pensa assim, daqui talvez 20 anos, né? Não sei o que eu vou fazer, mas eu penso, de repente, fazer mais pós-graduação, mais uma faculdade. O cara não para. Talvez... Ô, Ju, nós estamos tentando segurar ele, mas ele não para. Talvez quando eu tiver 90 anos, um curso que eu queria fazer, que é interessante, que é o curso de História, né? Talvez com 90, quando eu tiver mais ou menos tirando o pé, aí eu faço mais um curso de História, né? Anos tirando o pé. A gente tem que pensar, né? Pessoa, você vê que o cara vai, né, se reciclando diariamente. Não, você tem que ir mudando. Porque assim, o que te move? Algo mais. Né? Então, quando eu mudei toda a diária, eu estava na otorrino, né? Fiquei muitos anos na otorrino. Chegou um ponto que eu, conversando com um amigo meu até, que é médico psiquiatra lá em Santos, o Flávio Brown,
Falei, cara, o que te move mais? Porque dentro da minha especialidade, nada mais é novidade. Tudo que você tinha que fazer de título, de coisa, Você já tinha feito. Você já tinha. Aí você vai ficar nessa mesmice? Não, vou fazer outra especialidade. Olha isso. Vou estudar outras coisas. E com vou quantos aprender, anos você... Né? Com quantos anos você já tinha de medicina quando você começou a estudar medicina do esporte? 23 anos. Olha isso. Já tinha formado, já era uma uma carreira, carreira já era conhecido pelo que ele fazia, já fazia cirurgia de pescoço, já fazia cirurgia de tudo. Eu tive que tirar a cirurgia, né? Pra dedicar essa parte de esporte, emagrecimento e tudo mais. Mas assim, é o que move, porque tudo você estuda, é novidade, é coisa nova, é publicações, aqui é livro, é mais livro fazendo, talvez ano que vem saia mais um livro. Então assim, você tem que ser movido por algo. Você ficar só naquilo ali que não muda... as pessoas no Brasil têm que mudar essa mentalidade. Por que as pessoas querem ganhar na Mega Sena? Qual que é o objetivo? Conversa com as pessoas. Ou por que você quer ganhar na Mega Sena? A maioria Você é acha? pra comprar bens materiais. Você acha E que é olha para lá. comprar aquele Porsche? Você acha que é para comprar aquela BM que está ali, outro Porsche que está ali? Não é. A maioria quer ganhar na Mega Sena para não trabalhar mais. Olha só. Mostra verdade, isso. né? Pergunta. Cara, eu quero ganhar na Sena porque... eu cansei, não quero trabalhar mais. O bem material, sim, tem um interesse, mas é secundário. O principal é não querer trabalhar mais. Então, olha os absurdos. O brasileiro adora uma coisa chamada aposentadoria. Eu não vejo hora de aposentar. Eu não quero aposentar, não. Você acha que nós aposentar? temos muito pra dar, né, doutor? Acho que eu vou aposentar aí que eu adoeço. Então, assim, é interessante. As pessoas querem ganhar numa Mega Sena, não é para ficar rico para comprar o Porsche. É a primeira coisa. Pra parar de trabalhar. Para parar de trabalhar. Então se você quer parar de trabalhar, você não gosta do que você faz. É isso aí. Então você está infeliz, você está insatisfeito. Então, peraí, vamos refletir o que está acontecendo. Vai para uma área que você goste. E foi não o que você fez. Algo que moveu mais. Tudo que eu estudava, eu lembro a primeira vez que eu fui começar a ler, eu comprei um livro do Mark Carter, que é um professor lá de Nova York, de fisiologia do exercício. Comecei lá um negócio, da aula de mTOR. Falei, rapaz, como eu tô rindo, não tenho nem ideia. O que é esse mTOR aqui, que faz síntese muscular? Eu olhava aquilo e falava, poxa, eu tenho que saber disso. Não é possível que eu não sei isso. Porque, às vezes, o médico tem intrínseco nele uma prepotência que acha que sabe de tudo por ser médico. E não sabe. Não, você ser médico não te traz a auréola do conhecimento. O conhecimento é sentado e lido ali do dia a dia. Tem que ser Não é? alimentado diariamente. Todo dia. Então, assim, aí você começa a estudar coisa e fala, gente, eu não sei nada. E hoje, por mais que escreva livros, publique e tudo mais, eu tenho a sensação de não saber nada. Porque só na minha área de medicina esportiva sai 23 trabalhos por dia. Hoje em publicações científicas. Eu ia comentar isso. Não é? O acesso à informação hoje é tão grande que assim, você tem N artigos Você não por consegue dia novos, dinamizar. né? São 23 por dia. Então você não Olha consegue isso, dinamizar 23 dias. dia. Consegue ler todos, Não doutor? consegue. Não consegue. Não consegue. Então Se o você Tasso não consegue Mas ler, hoje você imagina. é interessante, porque você tem as buscas e tem filtros. Sim. Então você vai para os principais. Por exemplo, meta-análise. Você não vai pegar um artigo que tem um N assim, de 9 pacientes. Não, uma meta-análise, um artigo que já está acompanhando pacientes há 10 anos, 15 anos, que tem uma credibilidade maior. Perfeito. Né? Você tem que dar uma triada, porque tem muita coisa ruim que sai também. Né? Sem dúvida. Perfeito. Aí. Que papo gostoso, hein, Rodolfo? Medicina, emagrecimento, bem-estar. Uau. Cara, Espiritualidade, espiritualidade. É o que todo mundo quer, né? Saúde, nós só precisamos Não, seguir você pega lá- 30% disso. Você pega 400... Receita do bolo. É. Na época de Péricles, né? O século de Péricles na Grécia Antiga, já se falava mente sã, corpo são. É isso aí. Então, e Exato. a mente hoje está perturbada. É o WhatsApp, é não sei o que, tudo mundo. Precisamos. Se a gente não tiver né? um equilíbrio intrínseco espiritual também, você sai pegando um pedaço de pau e sentando em todo mundo, né? Você desequilibra, É né? verdade. Exato, É? exato. Só para terminar essa parte, você sabe que tem um rapaz que trabalha conosco, é o Paquito, né? O Paquito tá com a gente ali, Claro. você deve conhecer ele, a carinha do nosso LT4 Motors, né? Chassi de grilo. Tem jeito para aquele chassi dele, não treina mais, tá muito magrelo. Você acha que dá É coisa desse planeta que você tem que dar pra ele tomar ou não? Existe solução? Ou tem que procurar em Júpiter? Não, assim, Tem. sabe onde que ficaria bem, cara? Quer pegar um shape legal? Estivador. Põe pra pegar 60 quilos de saco nas costas. Você vai ver se não fica forte. Vai lá na Toca de Santos, lá põe o saco aqui, carrega os navios. Pode lá, deixar que você vai ficar rapaz, bom, que nós Paquito. temos um destino para ele.
Estivador. Põe de estivador. Fica tranquilo. É isso aí, Luquinha. Conta pro Tasso o que nós temos agora, Rodolfão. Doutor, nós temos um quadro muito bacana aqui, até para fazer uma analogia aqui pro nosso mercado, que é o mercado de automóveis. Sim, né? tá tudo ali. Exatamente. Doutor Nós Tasso temos- só tá de olho nos 2, Olhando 3 ali que eu ali, tô tem um percebendo. carro viu, ali. Rodolfão? Deixa top, ele hein? paquerando. daqui a pouco é assim que começa, né? E nós temos um quadro chamado Acelera Ayrton, né? Em homenagem ao nosso ídolo aí, o ídolo do Brasil. Pô, e o Ayrton ainda, ele foi com o Bruno Kopp, que ele fazia o quê? Foi o primeiro que ele começou a falar assim, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer exercício para melhorar a performance no automobilismo. É, olha aí. verdade. Porque até então não se tinha, né? Na Alemanha já estava começando. E quando eu fui andar aqui com o Ingo Hoffmann, que vai estar no evento da É LT4, Isso aí, Lá. dia 12 de agosto. dia 12 de agosto, muito bem Aguarda. lembrado. no Velocitar, né? É isso aí. Eu andei com aguardem. ele aqui e tinha acabado o combustível. Ele falou, tá, você lembra? Lembra, verdade. Ele falou assim, ó, vai lá com ele abastecer, mostra onde que é o posto. Verdade, ele foi com o Ingo. Aí eu fui com o Ingo É. lá, e ele foi contando, você é médico e tal. Você acredita, ele falando pra mim, que em 78, eu tava correndo na Fórmula 2 lá, na Fórmula 1, treinando, e os médicos me vinham, punham uns aparelhinhos aqui pra ver pressão e frequência cardíaca, que é o que tinha pra época. Não tinha nada, né? E ele falava que ele tinha 3 pilotos. Então, aquele que a pressão era menor e a frequência era menor, quando entrava no bico da curva para fazer, eles preferiam esses pilotos, porque ele iria, ao longo da prova, ter uma resistência maior. Olha que Né? legal. E O Ingo te contou isso. contou isso. O Ingo me contando como que era. Eu falei, poxa, olha lá, década de Não 70. tinha Os alemães nada. já estavam monitorizando o piloto. E aqui os nossos corredores nem exercício fazia. Começou com o Senna. O Senna ia correr, depois da prova do treinamento, né? Que era no sábado, ele dava uma volta correndo na pista. Ele corria a pé, Você tá brincando? na pista. Performance. Tanto que você via ele lá, volta 40, tinha nego suando e ele tava na boa. Ou seja, Preparado, né? você achava o quê? Que automobilismo é o Cara, quê? é Você montar diferenciado. num carro e sair acelerando. Não. Você tem que ter um preparo aqui. E vendo o ano passado uma entrevista na Inglaterra do Hamilton, que eu acho que é um excelente profissional, Cara, né, é do fudido. esporte. Olha onde o Hamilton já chegou. E ele falando, ele deve ter um médico junto, um fisiologista, ele tem toda uma equipe. Mas ele falou uma coisa interessante, o Hamilton, nessa entrevista. Ele falava assim, que ele está desenvolvendo técnicas de yoga, de pensamentos, para perder menos energia para os fãs. Olha. Então ele já está falando de perdas de energia. Olha onde ele está. Ele está num Tá outro, bem outro evoluído, padrão. né? Nível, né? Ah, o cara é Para quê? Porque se ele perde energia para os fãs, essa energia é importante na prova. na pista, no dentro, atrás do Entendeu? carro. Então ele tem técnicas que ele desenvolve, ele não falou o que era, né? Mas de perda de energia ali, quando um fã vem, começa aquela coisa, você e troca de energia, tanto que você vê que tem gente que às vezes chega do teu lado, te suga. É isso aí. Você fala assim, paz, eu Falava trabalhei. muito isso, Sente-se lembra? direto. Cara, né? eu trabalhei muito, hoje tô na boa. Hoje não trabalhei, foi tranquilo, mas tô A arrebentado. pessoa tira a sua energia, né? Né? Tá? Tem pessoas que realmente. E ele falando dessas técnicas para automobilismo. Olha Então, olha isso. só. Né? Então, o Senna, ele foi bacana. E o Senna, né? Ele sabia muito de mecânica, né? Tanto que na curva tinha que ter. Tinha o turbo tinha que encher. O que ele fazia? Ele não tirava o pé do acelerador para não esvaziar o turbo. Porque a hora que você chega na curva, você tira o pé do acelerador para você pisar no freio, você esvaziava o turbo, você pisava de novo até o turbo encher Ele e dar uma perdia pressão, tempo. você perdia tempo. Então ele entrava na curva com os dois pés, ele entrava acelerando e freando na curva. Olha aí. E Pra- aí, o turbo, a hora né? que ele saía da curva que ia pegar Já ali a tava tangente, acelerado. ele tirava o pé do acelerador. E o turbo já estava cheio. Então ele Tá saía. bom. Agora você faz, imagina ficar essa troca. O cara é Né? diferenciado. Então ele sabia do enchimento do turbo, da pressão de turbo, do momento que esse turbo ia encher. Por isso o nome do quadro. Acelera aí. Acelera. E a dinâmica aqui, doutor, é o seguinte: É. tem que responder o que vem na cabeça. Curto e Não grosso. Tem que pensar curto e grosso. Chegou a pergunta, o senhor Tem que manda a responder. resposta. Manda ver. Exatamente. Pode ser? Vai. Você começa, Vamos Rodolfo? lá. Com o maior prazer. Então vai. Saúde. O maior bem da vida. Medicina. É meu sacerdócio, né, nessa. Tecnologia médica. Aparelhos, né, que vão sair, que eu acredito no começo, no futuro vai ter equipamentos que vê teu estado energético e as deficiências energéticas para determinados pontos aonde pode materializar doenças. Isso vai ter ainda. Você pode até achar que é meio louco hoje,
né? Mas vai existir. Mas vai existir. E toda vez que a gente pensa lá na frente, a gente fala coisas muito lá na frente, as pessoas é tido como louca, né? Como tido louca. Mas não, vai ter aparelhos magnéticos hoje, campo, por exemplo, a ressonância é campo magnético, né? Vibração da água ali. Então vai ter campos que você faz e fala, ó, tem uma deficiência aqui, tá acontecendo isso. A medicina vai evoluir pro lado magnético ali, né? Pro lado energético. Vai ser bom. Não é não só físico. Com certeza. Nós já passamos, né, por avaliações, por exemplo, o que era doença? Alteração anatômica. Depois, alteração fisiológica. Depois, entrou emocional. Então, você tem um emocional desequilibrado, você pode ter uma úlcera gástrica, pode ter um tumor e tal. Depois, vai partir para a parte energética. Mas ainda a sociedade não está ainda preparada, né? Alimentação. Saudável. Como sempre. Exercício. Sempre. Um desafio médico. Rapaz, a vida é feita de desafios, né? E o médico, se eu conseguisse ajudar todos que me procuram, porque às vezes a doença, ela ganha da gente, ainda. Né? Não tem o que fazer, né? Tem gente, igual você falou, da tua sogra, você já pega num estado ali, né, que é ruim, que você não tem o que fazer, você fica de mão atadas. É isso para tudo. Minha mãe desencarnou em 2016 com câncer metastático, né? Então, Eu não tinha o que fazer. aí você tem que ter o bom senso, né? Fica em casa. Medicina esportiva. Essa daí ela vai desenvolver, né? E tem desenvolvido bastante aqui por causa que as pessoas estão mudando de mentalidade. Que até há 20, 25 anos atrás nem se ouvia falar disso, não é? E hoje, assim, com o desenvolvimento de mentalidade, né? Você vai procurar prática. Então, as pessoas vão começar a olhar com mais carinho, assim, que exercício não é só sair correndo, montar na bicicleta ou pedalar ou ir para academia. Você tem que ter profissionais juntos ali com você, porque senão você vai estar fazendo lesão, né? Família. É o objetivo que nos mantém, né? Qual que é o objetivo? Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu, falar assim, será que eu vou conseguir passar para minha filha a mesma formação que os meus pais passaram para mim? E eu contando com ele falando da formação do pai dele. Ele falou, pai, interessante. Eu falei, será que a gente vai conseguir? Né? E tá presente. Tá presente. Eu lembro quando a minha filha tinha 2, 3 aninhos, eu descia no prédio lá, eu entrava nas bolinhas com ela, ali já começa a relação. Né? E só tinha eu, era só babá, e eu era o único pai que entrava nas bolinhas com ela, porque também não tinha um pai, era só babá. Né? E hoje eu percebo, às vezes, o respeito que ela tem quando eu falo, né, por causa dessa presença. Né? Na escolinha, que tá sempre, que busca, que vai, leva para um cinema, Faz a diferença, estimula. né? Você tem que estar junto. Tem um trabalho nos Estados Unidos que fizeram com universitários que usavam drogas. Então, eles começaram a ver assim, poxa, por que esse universitário, no primeiro ano de faculdade, eles estão usando droga e outros não? E os Estados Unidos, eles mapeiam tudo. Então, vão mapear classe social, tudo. Idade, papapá, nível econômico, onde morou, papapá. E vamos achar o que tem a mais num grupo que não usa droga do que o outro. Aí você fala assim, puxa, o que será? É dinheiro? É aonde mora? O bairro? É o pai ou a mãe junto ou não? É a família? Como que é? Qual foi a conclusão que chegaram? Que as crianças entre 6 e 7 anos que frequentavam um crédulo religioso com os pais, como família, era o grupo que menos tinha incidência de droga. Olha isso. Então, lá atrás. Não é? Então, assim, a família, você tem que estar junto, né? Para desenvolver esse lado. Aí, e na vida conturbada, a gente tende, às vezes... Afastar. E não é. A gente tem que se policiar. Final de semana, pô, você é meu filho. Pô, cadê Miguelzinho? Vamos jogar uma bola, que boba. Dúvida. Vem cá. Nas poucas coisas que a gente leva, junto, né? Porque você vê, nós estamos aqui, ó, à noite, aqui. Estão esperando a gente chegar em casa. Às vezes você chega, tá dormindo. Tá, lógico que hoje é eventual, mas não dá uma rotina você chegar todo dia em casa, a família tá dormindo, né? Perfeito. Viagem. Ó, eu vou te falar uma coisa. Você acredita que eu não sou muito fã de viagem? Às vezes vai pra praia, eu vejo o pessoal fala assim, ó, outro dia atendi um paciente e falou assim, ó, pô, doutor, 28 dias no navio, bom demais. Eu fiquei olhando. Rapaz, eu surto 28 dias no navio. Você tá maluco, entendeu? Eu vou pra praia e os caras falam assim, esse cara 3 dias, tá bom. 2 dias. 2 dias, tô assim, você vai lá. Eu vou assim, numa quinta, domingo, tô vindo embora. Por quê? Cheguei na quinta, legal, bacana. Sexta-feira, tô lá na praia, pá, desci, foi lá, brincamos, nadamos e tal.
No sábado, mesma coisa. Brincamos, comemos, não sei o quê. Ô, no domingo de novo? Ah, não. Cara, o que você está produzindo para a sociedade? Nada. Exatamente. Né? Vamos voltar, né? Não, 2 dias tá bom. Não dá. Então, viagem... Sou dessa opinião também. Qual que é a viagem que eu acho interessante? A viagem cultural. Tá? Por exemplo, vou para Itália. Já fui para Itália. Parte cultural, contratei um guia. Você vai me explicar essas arquiteturas. Vai te agregar, né? Aí eu vou analisando, estudo antes. Então, quando eu fui, eu estudei toda a parte histórica da cidade, como que é, o que tinha de obra de arte. Você pega Veneza, você pega, né, várias... Eu passei em Siena, para Roma, é magnífico. Uma parte histórica é bonita. Legal. Não é? Então, acho a viagem, ela tem... É o que fica, né? Os convívios familiares é a viagem. Né? Então, acho que a viagem cultural, ela agrega muito, né? Essa viagem que você vai lá pra praia pra comer churrasco e beber cerveja, não é muito meu estilo, né? Vou encerrar com essa aqui, Dofão. É? Tasto, um legado que você quer deixar? Já tô deixando, né? Os livros, os trabalhos aí, mas eu acho que o maior legado que hoje a gente tem que deixar para sociedades realmente muito carente ainda disso é a honestidade, né? A parte ética moral é o que você tem que deixar de exemplo para as pessoas, não é? A gente vê que essa parte intelectual vem crescendo muito dentro da nossa sociedade, né? É uma curva, sim, de intelecto. Você pega 50 anos atrás, estava começando antibiótico, você vê as coisas que tem hoje, né? Tecnologia e tal. E a moral ainda está engatinhando ali, né? Então, acho que esse lado que a sociedade tem que começar a desenvolver ainda. E a gente ouve cada caso, cada história, como o médico pega umas coisas assim que às vezes assusta, né? Então eu acho que o maior legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos não é dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, porque o dinheiro é o sangue que corre nas artérias. Você tem que utilizar o dinheiro para o seu crescimento, né? Não querer o dinheiro para você pisar nos outros ou se engrandecer ou achar que você é melhor. Não, o dinheiro ele proporciona você fazer uma viagem cultural, você comprar um computador, você pegar um livro, você publicar, pagar uma escola para o seu filho bem, você ter um plano de saúde que vai ter resguardo na saúde. O dinheiro ele te proporciona isso, não é? Mas não necessariamente eu tenho que ter um dinheiro para comprar um Porsche. Não é isso que vai fazer a diferença. Se você tiver muito dinheiro, não tem mal nenhum, né? O dinheiro ele é neutro. Na verdade, é o que você faz com o dinheiro. Então, eu acho que você pode deixar para os seus filhos, sim, né? Essa parte ética moral da família é fundamental, né? Fechou e deixou a gente sem palavras. Que top, hein? Que legal, doutor. Que show. Obrigado. Eu quero dar um recado para você agora, que está escutando a gente aí. O patrocinador oficial da LT4Cast é a LT4 Motors. É isso aí. Desse meu parceiro aqui. A loja mais charmosa do interior do estado de São Paulo. A única loja a oferecer 1 ano de garantia no veículo seminovo. Fora aqueles que ainda estão com garantia de fábrica, né, Lucas? É isso aí. E outra coisa bacana. O certificado de garantia é pela Gestalto. Isso, uma parceira nossa. E é a única a oferecer um serviço concierge. Isso aí. O concierge, para você assimilar melhor, é um atendimento Prime do Bradesco, um Select do Santander. É um diferenciado, né? É um diferencial. Só nós temos, não é isso? Isso aí. Estamos usando bastante, graças a Deus, né? Exatamente. E para você que está procurando um veículo premium, um seminovo de qualidade, um carro de extrema procedência, é na LT4 Motors. Isso aí. Muito obrigado. Quer? Não precisa nem falar nada, hein? Ficou top, hein? Eu não vou falar nada, porque assim, eu sou amigo do Lucas, eu conheço ele. E nesse meio de vendas automotivas, né, a gente tem várias histórias. Eu gosto muito de automóvel, o Lucas sabe disso. Né? Então a gente conhece aí muitos vendedores que, poxa, a parte ética, moral é complicada, é jogo de número, é mentirada. E o Lucas, eu até bato palmas para ele porque é bem transparente. Isso. Quando o negócio você fala, vai fazer isso, eu vou ganhar tanto, tá? O cliente, sim, não. A verdade, né, Tasto? E o cliente sabe que você tem que ganhar. Tem que ganhar. Lógico, você tem uma estrutura, tudo. Né? Então, acho assim, quando eu compro o carro aqui, sou cliente do Lucas há anos aí, pô, nem deixa o carro aqui também, é tranquilo. Eu sei que isso tudo é na legalidade e honesto, né? Usem e abusem da LT4 Motors. Estamos de braços abertos para vocês. Paquito, traz aqui. Tá, isso aqui é uma lembrancinha só pra você ter. Apareceu! O Tasto vai melhorar seu chassizinho, viu? Gostou da nossa homenagem pra você?
Ô, obrigado. Tá, um bonezinho, tudo. Aí, ó. Porra. Tá, é um simples agradecimento, né? Como aqui tu não tá treinando? É porque o doutor vai passar a receita pra ele agora. Tá, eu gostaria muito de agradecer você do fundo do meu coração, além da pessoa, pra gente ser amigo e a datas aí. Agradeço, foi muito prazeroso ter uma pessoa com essa experiência. Às vezes a pessoa não sabe, né, da trajetória, assim, não sabe o tanto que você estuda. O cara fez 4, tá se formando em outra coisa. O cara com 90 anos quer fazer outra coisa. Então, assim, você vê que a pessoa é fora da casinha. Então, assim, é muito gratificante ter tido você nessa noite aqui, nesse projeto nosso do podcast. É pra contar história, é de empreendedorismo, é de pessoas do bem. E você se encaixa muito bem nisso. Obrigado de coração. Espero que você tenha gostado. Não vou chorar, prometo. Espero que você tenha gostado, porque além disso, você é uma pessoa que eu gosto, que cuida dos meus filhos, que eu recomendo, que eu confio. Então, obrigado por ter vindo, por ter participado. Fico muito feliz de você estar aqui hoje. Eu que agradeço, né? Eu conheço a trajetória do Lucas. Quando nós fomos ele foi escolher o lugar da LT4, eu tava junto. Verdade. Legal. Então, aonde que nós vamos escolher o Lucas? Tá, você vem comigo. Peguei ele na casa dele lá, fomos andando, fomos lá na Castelo Branco. Fui mostrar uns 3, 4 lugares. Vamos ver um lugar lá. O que você acha desse lugar que nós vamos? Aí nós chegamos na Castelo Branco, tinha uma academia. Eu falei, Lucas, tá alugada, cara. Não tá alugada, Os caras esqueceram de avisar que tava alugado. E nós à noite, 10 horas da noite, lá procurando o lugar e tal. Aí que procuramos aqui. Falei, Lucas, cara, tem que ser aqui, vai aí. Bateu o santo, né? Cara, você é um cara honesto. O honesto, ele vai mais devagar, mas ele não volta. Né? Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho show isso aqui que vocês fazem. Não é de promover, contar história. É diferente, não é só uma revenda de carro. Não é isso. Né? É algo mais. Né? Então, legal. Assim, isso mostra... jovens empreendedores, infelizmente no Brasil não é tão simples, a gente sabe difícil. Disso. É difícil. Né, Rodolfo? Mas nós estamos aí firme e forte. Tem que patinar para todos os lados, né? Tudo joga contra. Pô, vocês aí colocando sangue forte, firme aí, novo, sim. Parabéns. Eu tenho que só parabenizar vocês. Fico feliz por ter a amizade de vocês, né? Eu que sou grato por isso. Obrigado pelo bate-papo. Foi enriquecedor para todos nós, não tenha dúvida, né? Sem dúvida. Esse foi o LT4 Cast Show. E tchau. Valeu!